Mais ouvintes. Boa tarde, Bandeirantes. Osmar aqui de Peruíbe, sentido Praia Grande. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Trânsito normal aí, hein? Pouco carregado, mas fluindo bem. O problema é no sentido contrário, tá pesado ainda no sentido contrário. O ouvinte já mandou aqui dizendo que a pista foi liberada na altura do Jardim Imperador, mas demora pra resolver essa situação, né? Demora um pouco. Se você tá perguntando, você, Maria Eugênia, voltarão amanhã na véspera do Ano Novo? Sim, e no dia 1º também estaremos aqui, todos os dias. Amanhã, a partir das 3 da tarde, tem outro Bandeirantes Acontece, claro, com a sua participação, a sua interação conosco aqui. Obrigado a vocês que mandaram mensagens pelo nosso WhatsApp, foram muitas, pelo 99904-8756 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado a vocês todos que de alguma forma interagiram conosco, tá? A transmissão em vídeo que vai para o YouTube, para o Facebook, para o Bandplay, para o nosso site. Todos os assuntos discutidos aqui no Bandeirantes Acontece, já disponibilizados nas nossas redes sociais, inclusive as nossas entrevistas do programa de hoje. 5 horas. Valeu, obrigado. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para o nosso último programa deste ano de 2024. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Pois é, já estamos vendo ao fundo 2025 cada vez mais próximo. E é claro, vamos encerrar com chave de ouro este ano a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Repito, o último programa desde aquele dia 2 de janeiro deste ano de 2024. Foram dezenas de programas, as nossas participações diárias aqui na Rádio Bandeirantes, além, é claro, das transmissões esportivas. E chegamos ao último programa. Hoje é dia 30, segunda-feira de dezembro de 2024. É o Esporte em Debate ao vivo. São 17 horas mais 3 minutos em Campinas. Sol, calor, 30,4 graus, mas ao fundo há uma expectativa de chuva. Conversava agora há pouco com a Nath que faz a previsão do tempo na TV Band, no programa jornalístico que vai pro ar daqui a pouquinho. E ela me dizia que há uma expectativa de chuva ainda hoje e também amanhã, mas nada que vai impedir
para que você tenha uma excelente virada de ano e, acima de tudo, um 2025 maravilhoso. São estes os nossos votos. Então, se é o último programa, vamos terminar com chave de ouro, com Esporte em Debate, até às 7h30 da noite, com muito esporte, muita informação para você. É o timaço de Carlos Batista, mais uma vez entrando em campo para a saideira deste ano, com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa, ele que é um integrante da equipe comandada pelo Gil Kleber, responsável pelos botões de médios, graves e agudos, e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São muitos assuntos que vamos tratar de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, outros assuntos em relação ao mundo da bola, sempre com muita alegria, descontração, mas é claro, sempre com muita informação e a sua participação. Já que é Esporte em Debate, a sua participação é fundamental para debatermos temas relacionados ao futebol de Campinas, tudo que foi bom em 2024, tudo que foi ruim e, convenhamos, muitas coisas ruins para os times de Campinas. Os dois acabaram sendo rebaixados. Infelizmente, vão disputar a Série C, é o que tem por momento. Então, evidentemente que os times de Campinas querem se preparar bem visando essa temporada que vai ter início já no dia 15 com o Campeonato Paulista, campeonato extremamente complicado, difícil. Dos 16 times, 6 estão na elite do futebol do Brasil, além dos times que acabam subindo e sempre acabam atrapalhando, né, no bom sentido para esses times, no sentido ruim para os outros times, acabam aí buscando fazer boas campanhas para a permanência e evidentemente que os dois gigantes de Campinas estarão disputando. Teremos pelo menos um derby garantido, mais um derby garantido da Série C e essa é a expectativa. E evidentemente que como aperitivo, já no próximo dia 3, daqui a alguns dias, na sexta-feira, já tem bola rolando, já esta semana, estamos na segunda-feira, semana que começa em 2024 e termina em 25, já no dia 3, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time do Guarani vai ser o primeiro representante de Campinas a entrar em campo na Copinha. Na sexta-feira, 9h30 da noite, em Franca, contra o Atlético Mineiro. E a Ponte entra em campo no sábado, às 13 horas. Os 3 jogos da Ponte serão às 13 horas, lá em Santa Fé do Sul, distante 6 horas aqui de Campinas, contra a equipe do Cuiabá, que é o atual campeão lá do futebol do Mato Grosso. Então, Guarani contra o Atlético Mineiro e a Ponte Preta contra o Cuiabá. Na teoria, os times mais fortes deste grupo, né, dos respectivos grupos. Tem a Francana que está no grupo da Ponte Preta, aliás, no grupo do Guarani. E tem ainda o time do Santa Fé do Sul, que vai disputar a competição e está no grupo da Ponte Preta. Vamos falar também sobre esta sequência de preparação dos times em relação a contratações. Enfim, tem muita coisa para a gente debater, para a gente comentar e para, acima de tudo, ter a sua participação conosco. Aliás, o Fala Galera de hoje, desta segunda-feira, é o seguinte. Atenção, Ponte Pretano, defina em uma palavra o ano de 2024 da Ponte Preta. Evidentemente, aqui cabe um asterisco, que o torcedor tá pé da vida, tá chateado, mas sem, evidentemente, palavras de baixo calão, tá? Eu peço por gentileza que isso não ocorra. Repito, sei que o torcedor tá chateado, tá pé da vida. Se pudesse, ele falaria não só uma palavra, mas dezenas de palavras, mas sempre com calma, com tranquilidade, com moderação. Estamos terminando 2024, tá chegando 2025, muita paz no seu coração, tá bom? Então defina em uma palavra o ano de 2024 da Ponte Preta. E é claro que é a mesma pergunta para os bugrinos. Você vai definir em uma palavra o ano de 2024 do time do Guarani. Estamos no FM em 85,7, estamos também com os nossos aplicativos Band Play, Band Rádios e pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está me vendo com essa camisa bonita aqui, ó, da Rádio Bandeirantes de Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 46 mil inscritos, seja você também um inscrito do nosso canal. Já é inscrito? Beleza, tranquilo, não esqueça, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e é claro que vale a sua participação também através do nosso chat ao vivo da nossa arquibancada virtual. Então defina uma palavra o ano de 2024 da Ponte Preta, defina em uma palavra o ano de 2024 do Guarani. Já já com as participações do Tigrão, comentarista da Palavra Fácil, Vladimir Catarino, atualizando as últimas informações dos times de Campinas, também com Edu Pinheiro. O Edu vai trazer a ficha técnica do jogo e também o Em Dia com a Bola, já na expectativa de 2025. E ainda hoje teremos uma entrevista especial no Esporte em Debate. Estamos no nosso plantão
de Natal e Ano Novo, já passou o plantão de Natal, agora é plantão de Ano Novo. São programas especiais, ao vivo, mas especiais. E hoje vamos ter mais, pelo menos foi agendada uma entrevista, a nossa produção agendou uma entrevista com um convidado especial que daqui a pouquinho eu conto pra você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, tá bom? Então estou aguardando a sua participação. 971021493, 971021493 é a nossa saideira deste ano de 2024, o Esporte em Debate, que já está no ar para você participar, para você interagir conosco pelas redes sociais da Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos ser juntos, vamos com as pautas do programa de hoje, pautas dos times de Campinas no Esporte em Debate desta segunda-feira, dia 30. Na Ponte Preta, Macaca vence a concorrência do Guarani no derby e acerta a contratação de Dudu, volante do Vitória. Jogador disputou a última temporada pelo Novo Horizontino e tinha contrato até o final do Campeonato Paulista, mas foi liberado pela diretoria do Tigre. Diretoria da Macaca acerta retorno de Lucas Cândido ao Moisés Lucarelli. A lateral esquerdo vestiu a camisa da Macaca em 2021 e agora retorna para as disputas do Paulistão e também da Série C. A princípio, o atleta vem para disputar posição com Arthur na lateral esquerda, mas pode atuar também como volante. E o destaque do portal Carlos Batista em relação à Ponte Preta. Saiba tudo sobre o chapéu que a diretoria da Macaca aplicou no Guarani para fechar com o volante do Vitória, Dudu. Altas do Guarani. Guarani acerta a contratação de mais 2 reforços para a próxima temporada. Trata-se da dupla Matheus Sarará, volante, e Renan Bernabé. E não é Barnabé não, tá? É Bernabé, atacante. Sarará chega por empréstimo vindo do Santa Clara de Portugal até dezembro de 2025. Já o atacante estava no Figueirense e tinha um pré-contrato assinado desde junho, antes mesmo da chegada de Rodrigo Pastana. Diretoria do Guarani encaminha empréstimo de Matheus Bueno ao Japão. Camisa 18 deve reforçar o Shimizu S-Pulse por uma temporada. O clube japonês ofereceu $200 mil para empréstimo neste período, com opção de compra mediante o pagamento de uma nova compensação financeira. Bugre leva chapéu e perde 3 reforços que estavam próximos de desembarcar no brinco. A dupla do Vitória, Yuri Sena e Daniel Júnior, tinham negociações com a diretoria para reforçar o Alviverde. Porém, o goleiro preferiu ir para o Azures, alegando mais chances de titularidade, enquanto o meia recebeu proposta da Portuguesa e irá reforçar a Lusa. O terceiro nome é de Daniel Lima, atacante do Atlético Goianiense, que chegaria por empréstimo na negociação com Caio Dantas. Mas, após a saída de Derek do Dragão, o treinador Rafael Guanais optou por manter o atleta no elenco, já que eles haviam trabalhado juntos no time do Operário. E acessando o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br, você vai ver a tatuagem do Matheus Bueno que ele fez em homenagem ao derby. Tatuagem do derby. Em clima de despedida, Matheus Bueno faz tatuagem do derby. Acesse para saber mais o portal CB. Vamos também hoje no Esporte em Debate. O comentarista Tigrão vai escolher um tema para comentar. São temas que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques. Tema número 1. Após ano mágico, Botafogo terá desmanche em boa parte da equipe para a próxima temporada. Começando por Arthur Jorge e sua comissão técnica. Treinador que teve ano vitorioso com o Glorioso em 2024, irá comandar o Al Rayyan do Catar. 10 jogadores que integraram o elenco deste ano se despedem do clube carioca, sendo eles o goleiro Gatito, lateral direito Rafael, os zagueiros Adrielson e Pablo, os laterais Marçal e Hugo, os meias Tietê, Eduardo, Oscar Romero e Almada. E existe ainda a possibilidade do Luiz Henrique deixar o Botafogo. Ainda nesta janela de transferências, a Fiorentina da Itália prepara uma oferta para o jogador. Tema número 2. Cruzeiro abre semana de aniversário com expectativa por anúncios dos reforços para 2025. Cabuloso deve anunciar Fagner, Marquinhos, Eduardo e a grande contratação da temporada, Gabigol, além do Dudu. Além desses jogadores confirmados,
A diretoria ainda está no mercado buscando um zagueiro. A ideia é que todos esses atletas já estejam integrados ao elenco na viagem de pré-temporada que será realizada na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos da América. Tema número 3. Flamengo negocia a contratação de Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk. O jogador foi contratado por José Botô, novo dirigente do rubro-negro, quando o diretor estava na Ucrânia. Um dos pontos que a diretoria avalia é a condição física do jogador, que já teve uma lesão no joelho. Então estes são os temas do Esporte em Debate de hoje. É claro que eu aguardo a sua participação através do 97102-1493. 97102-1493. Participe e interaja conosco. Já as primeiras participações. Antes eu tenho um recado para você dele, que é soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe quem eu estou falando? Não, do Macarrão Galo, é claro. O Macarrão Galo está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas às rapidinhas, para os dias corridos. Receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas. Para comer bem e comer saudável, receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, Macarrão Galo. Na ponta da língua, na boca do povo. Se quer qualidade, é Galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer. Mais, 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 mais. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, Macarrão Galo. Galo, o macarrão do Brasil. Então acesse receitasgalo.com.br e confira para reunir a família inteira e colocar o Macarrão Galo na mesa. Ninguém pode ficar fora desta festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Através do youtube.com/Rádio Bandeirantes você participa conosco. Você que está em Campinas, está na região, está deixando Campinas para curtir a virada do ano. Só atenção para você que vai para o litoral, né? Estávamos acompanhando o programa da rede. Muitos problemas para quem está se dirigindo ao litoral, nas rodovias ali do litoral paulista. Com prudência, com tranquilidade, vai devagar que você chega, tá bom? Você que é de outras partes do Brasil, né? Ou do estado de São Paulo, mas está aqui na região, curtindo a Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que viajou, mas mesmo assim não deixa, né, de acompanhar a nossa programação. Também a gente agradece demais a sua participação. Aldoriz Arena, todos os times dando o chapéu no Guarani, sem novidades. Vamos sofrer de novo. Ivanildon, Felipe de Oliveira, boa tarde, Boles. Um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Muito obrigado. Valeu, Ivan. É o Ivan de Sumaré. Que você alcance todos os seus objetivos, que Deus esteja sempre no seu caminho, amigo. Valeu, Ivan, um grande e forte abraço para você. O Klaus Galo, meteu um galo aqui, valeu, Klaus, acabou de chegar a mensagem dele. Olha, mensagens de texto aqui pelo 97102-1493. Boa tarde a todos. Guarani, uma palavra, péssimo, péssimo. É o Carlos que mandou a mensagem. Ano da Ponte Preta, ridículo. Igual o presidente e toda a comissão técnica diretoria. É o André. Valeu, André. Grande abraço para você. Boa tarde, Leandro Boles. O ano da Ponte só tem uma palavra: incompetência. Não sei como será 2025, porque na Série A do Paulista, Série C Copa do Brasil, como montar um time para 2025. Aproveito para desejar a você, sua família e a família Band um abençoado 2025 com muita saúde, paz, felicidade e muitas alegrias. Grande abraço, José Luiz, da Miguel Vicente Cury. Alô, José Luiz, um grande abraço para você. Desejo tudo de bom para você e também a sua família. Ratinho da Guerreiros, a única palavra é paixão. Valeu, Armando. Bom, vamos lá, mais mensagens aqui. O Tigano já está na área, vai dar o seu boa tarde. E a gente prossegue já com as mensagens de áudio. Vou colocar as mensagens de áudio. Fala aí, Tigrão, grande abraço pra você, um excelente, já 2025, né, Tigrão? É o nosso último programa, saideira. Tá tudo bem por aí, Tiger? Tá tudo bem, Boles, tudo bem, um abraço pra você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Também pra você, um ótimo 2025 pra você, pra toda a sua linda família, esposa, seus filhos, pais, o Che, né? Che.
A galera, a sogra também, né? Sogra. Sogra que faz o rango lá pra você, não dá moleza não, hein? Faz e cozinha bem, viu, Tigrão? Não esquece dela. Cozinha bem demais, é uma delícia, viu? Ah, graças a Felizmente, Deus. a filha puxou os dotes culinários da mãe. Olha que bom, aqui em casa também é assim. Acho que a patroa deve estar por perto, né, Tigrão? Não, hoje não tá, hoje ela tá com compromisso aí, fechando aí os preparativos pro Réveillon. Sim, claro. E, na verdade, ela sabe disso. Não tenho mais a sogra, né? Sim. Felizmente. Mas cozinhava uma barbaridade. E a patroa aqui, desde pequenininha, né? Ali segurando na barra da saia da mãe, ficava observando tudo e também aprendeu. Tem uma mão espetacular. Que bom, que bom. Qualquer coisinha simples, qualquer comida sem nenhuma sofisticação, mas sempre com um sabor incomparável. Até porque também, depois de velhinha, eu ensinei, sabe o que pra ela ou não? O quê? Chimichurri! Ah, daqui a pouquinho. Chimichurri daqui a pouquinho. Aliás, você sabe que nessa situação culinária... Ela põe chimichurri. Ela põe chimichurri até no... Calma, Tigrão. Eu vou falar pra você que ela põe até no chá de camomila. Ah, eu imagino. Por isso que você está sempre muito elétrico, né, Tigrão? É, muito. Ô, Tigrão, você sabe que nesses dotes culinários, este ano eu aprendi a cozinhar um pouquinho. Por necessidade você aprende. Feijão, por exemplo, comecei a cozinhar feijão. E eu achava que era muito... E é verdade, é um fato verídico. Eu achava que era difícil cozinhar feijão. Cara, é muito mais fácil que fazer arroz. É claro que você tem que tomar cuidado ali com a panela de pressão, mas aquele feijãozinho, e não é o carioca não, né? O feijão tradicional aqui do estado de São Paulo, com uma calabresinha sensacional, viu, Tiger? O segredo do feijão não é o cozimento, e sim o tempero, né? Depois que ele tá cozido, aí a minha mãe falava muito isso. Agora vou temperar o feijão. Aí salzinho, dá uma amassadinha nele em alguns grãos para engrossar o caldo. E aí, para quem gosta, para quem tem saúde para isso, coloca algumas coisas no meio, né? Uma tirinha de bacon, vai bem, hein? Bom demais, maravilhoso. Espetacular. Bom, mas depois dessa introdução culinária, defina em uma palavra o ano de 2024 da Ponte Preta. Muito triste. Defina em... Bom, é uma palavra só? Uma palavra. Triste. Mas você tem um adendo porque estamos juntos, né? Eu e você e eu sempre na minha frente, é claro. Eu e você. E aí você pode colocar mais do que uma, viu, Tigrão? Pode. Então, muito triste. Muito triste, boa. Defina em uma palavra o ano de 2024 do Guarani. Para ninguém ficar com ciúme, muito triste. É isso aí, é o Tigrão na área, conosco, participando aqui do Esporte em Debate. Eu aguardo a sua participação também, através do 97102-1493, 97102-1493. Temos muitas mensagens, tá? Muitas mensagens, muita gente já participando conosco. Já dei uma passadinha aqui nas mensagens de áudio, né? De texto, mas já com as mensagens de áudio também. Antes, deixa eu dar um recadinho aqui da Pisocol. Alô, você que está começando... Ou já está no meio de uma obra, a obra que começa agora em 2024 e tenho certeza absoluta que vai terminar em 2025. Seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Pois é, quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos da Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. A Pisocol está presente nas melhores lojas de materiais de construção da cidade. Pisocol é a sua parceira para uma boa obra, uma obra bem feita, é tranquilidade para a sua cabeça. Com Pisocol, os melhores produtos de qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Afinal de contas, com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Alô, Bolas, estou longe de Campinas, mas estou ligado no programa, hein? 2025, nossa Mãe Maior, Virgem Maria, continua abençoando nossos lares e protegendo a cada um de nós. Laco! Alô, Laco, um grande e forte abraço para você. Vamos com as mensagens de áudio aqui na Bandeirantes. Leandro Borges. Oi. É o Fernando São Bernardo do Campo. Fala, Fernandão, Eu beleza? queria saber
quais jogadores a Ponte já contratou e Sim. eu acho o ano da Ponte, em questão de brasileiro, lastimável. Valeu, muito Espero obrigado. que entre uma SAF. Um abraço, um ótimo ano para a equipe Band, sempre na escuta, no YouTube. Valeu, muito obrigado pela sua participação. E é o seguinte, hein? Acaba de sair há 20 minutos a primeira rodada desmembrada do Campeonato Paulista. A gente vai buscar também se a federação já divulgou outras rodadas, muito provavelmente sim. Mas a Ponte vai estrear quarta-feira, dia 15, às 18h30. E o Guarani na quarta também, 19h30, tá bom? Então a Ponte estreia na quarta, 18h30 contra o Novo Horizontino. E o Guarani também na quarta, dia 15 de janeiro, 7h30 da noite, contra o Botafogo no Brinco. Ainda pela primeira rodada, 18h30, Velo Clube Noroeste. O jogo da TV será Palmeiras e Portuguesa, na quarta-feira, 9h35. Daí na quinta-feira, 18h30, Água Santa e São Bernardo. E na quinta-feira, também 7h30 da noite, Red Bull Bragantino e Corinthians. O Santos, em princípio, não estrearia nas datas da primeira rodada, porque iria disputar uma pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mas daí o Pedro Caixinha chegou na parada e disse o seguinte: não, a gente não vai para pré-temporada coisa nenhuma, eu quero treinar aqui. Então o Santos não vai fazer mais aquela pré-temporada nos Estados Unidos. Então o Santos joga na quinta-feira, 9h30 da noite, dia 16, contra o Mirassol. O São Paulo, sim. São Paulo confirma a sua participação na pré-temporada lá nos States e vai jogar só no dia 10 de fevereiro contra a Inter de Limeira, 9h30 da noite. Então, só repetindo, para os times de Campinas, ambos estreiam no dia 15, 18h30, Novo Horizontino e Ponte Preta, 19h30, Guarani e Botafogo. Vamos com mais participações aqui na Bandeirantes. O ouvinte perguntou sobre contratações. O Vladimir, no seu boletim, vai atualizar tudo pra gente. A expectativa é que o anúncio oficial desses reforços, cerca de 14 e 15, será no dia 2, ou no mais tardar até o final desta semana. Mas a expectativa é que seja no dia 2, já na virada, ou seja, na quinta-feira. Vamos com mais participações. Ano catastrófico, viu? Ano catastrófico. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Valeu, Valdemar, catastrófico. Valeu, muito obrigado. Mais uma. Leandro Boles. Oi. Boa tarde. Ô, meu querido. Abelardo Hortolândia. Feliz ano novo para todos vocês. Obrigado, para todos nós. Da Bandeirante, para todos os ouvintes, para toda a torcida da Ponte Preta. Boa. Tá? E a definição da Ponte Preta em 2024. Qual? A gente não pode exagerar 100%, porque a Ponte fez uma campanha boa no Paulista. É tanto que classificou para a segunda fase. E a vaga na Copa do Brasil. Correto? Né? Sim. O desastre da Ponte Preta foi no segundo semestre, né? Na Série B. E principalmente nos últimos 90 dias, que nos primeiros 90 dias de Série B a Ponte foi bem. Se ela tivesse feito a mesma campanha no segunda fase, no segundo turno, ela tinha disputado lá em cima. Então, houve alguma coisa fora da curva nos últimos 2 meses finais da Série B para a Ponte Preta. Isso é o meu ponto de vista, sim, mas resumindo, foi razoável, porque o time paulista foi bom, Avelar de Hortolândia. Valeu, Avelar. Grande abraço para você, feliz ano novo também. Mais uma. Oi, Boris, boa tarde. Quem tá falando aqui, Carlinhos Japonês. Fala, Carlinhos No Japonês. Bugre, a pior coisa que aconteceu nesse ano 2024 foi a dupla Ricardo Moisés e Marconato, que juntamente com o Lorenzetti são os piores presidentes da história do Guarani. Você concorda comigo, Boris? Rapaz, essa eu vou passar pro Tigrão. Tigrão, como é que você avalia essa situação fora das 4 linhas em relação à administração do Guarani, esse conselho de administração, muitos problemas, né? Impeachment, pedido de saída, entre outras situações. Como é que você viu esse movimento político do Guarani neste ano de 2024, hein, Taiga? Foi muito mal, Carlinhos Japonês, eu não sei se é pior da história, porque eu acompanho a história do Guarani dos anos 60 para cá, né? Sim. Então não dá para afirmar assim, de forma nenhuma, até por respeito também às pessoas, mas eu não posso deixar de dizer que foi catastrófico. Os resultados dizem isso. O Guarani disputou
2 campeonatos importantíssimos. Num não caiu por milagre e porque contou aí com uma circunstância que o ajudou. O Bragantino não precisava dos pontos e veio aí com um time sub-23, porque estava envolvido em outras competições, estava envolvido na Libertadores, na pré-Libertadores com o Botafogo do Rio. Veio com um time de garoto aqui, não adiantou nada, porque acabou sendo eliminado pelo Botafogo, que aliás foi o campeão da Libertadores. Mas não fosse essa competição paralela e importantíssima e da prioridade que o Botafogo estava disputando, o Guarani certamente teria sido rebaixado, porque o Bragantino estava redondinho, né, e viria aqui para ganhar o jogo sem dúvida nenhuma. Aí priorizou, não é que intencionalmente quis ajudar ninguém, ele viu o lado dele. Ele priorizou a competição internacional, até porque estava com a vida resolvida no Paulista. E aí o Guarani ganhou de 1-0, e ao ganhar esse jogo de 1-0, o Guarani escapou milagrosamente no Paulista. E no Brasileiro não só caiu como lanterna. E ficou praticamente o campeonato inteirinho, praticamente não, o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. E quase que o campeonato inteiro na lanterna. Então, eu não posso ir contra os resultados. E há quem diga, mas administrativamente o Guarani está organizado. O torcedor não quer saber disso. Não quer saber. O torcedor quer saber de resultado, quer saber do seu time ganhando jogos, quer saber do seu time disputando e bem as principais competições, né? Com relação ao presidente Zé Luiz Lorenzetti, foi um momento muito difícil do clube, realmente. Uma administração com muitos problemas, mas eu acho que algumas coisas a gente tem que dizer aqui de vez em quando, né? Não contesto que a administração do Zé Luiz foi muito ruim, inclusive para o endividamento do clube, os resultados obtidos. Realmente, eu acho que o torcedor do Guarani não tem saudade nenhuma, e ele lembra como um momento muito difícil. Mas não nos esqueçamos, né? Olha como existe contrassenso. Eu já falei isso aqui outro dia, ô Bolis, e eu fui muito contestado, né? Falei, olha, não discordo de que realmente é uma administração que não deixou nenhuma saudade, mas tem os contrassensos da vida e do futebol. Foi o Lorenzetti que adquiriu esse terreno da Bandeirantes, que hoje é o grande patrimônio do Guarani, em termos imobiliários, que o brinco, infelizmente, não é mais do Guarani. E onde deve ser construído o novo estádio, né? Existe essa possibilidade, mas não tem uma certeza. Sim, claro, com relação a isso. E tem outra coisa que às vezes as pessoas se esquecem. Com a habilidade, com o relacionamento que ele tinha, então teve muita coisa negativa, muito. Eu não estou discordando do Carlinhos japonês, que aliás é um grande ouvinte e que nos ouve aí diariamente, né? E é um cara muito ponderado, muito inteligente, coloca as coisas com educação, não ofende ninguém. Ele deu a opinião dele aí. Mas, então não estou discordando dele, mas foi na administração do Lorenzetti que o Guarani foi acolhido no Clube dos 13. E passou um momento financeiro excepcional, porque tinha a maior cota e estava entre os 13 grandes do Brasil. Só isso, né? Então teve muita coisa negativa, mas a gente não pode ter memória curta, porque em tudo na vida, por mais negativa que seja a situação e o cenário, sempre tem alguma coisa positiva a ser lembrada. E numa administração mais ainda. Eu citei 2 fatos aí. A aquisição por um preço, na época, muito vantajoso, do patrimônio em nome do Guarani Futebol Clube, o terreno da Rodovia dos Bandeirantes, e esse ingresso no Clube dos 13 na época, que era a grande elite, era a coqueluche do futebol brasileiro. Muito time grande aí, eu acho até que com um patrimônio muito maior do que o do Guarani, não entrou, mas o Guarani entrou. Agora, teve muita coisa ruim, muito desastre administrativo, muito processo trabalhista, o clube administrativamente totalmente desorganizado, é verdade.
Dizem agora as pessoas que frequentam mais os bastidores do Guarani do que eu, não sou muito afeito a isso, nem no Guarani, nem tampouco na Ponte, mas dizem que o clube está organizado, que está com as contas na mão, que existe um controle, mas eu não tenho acesso a isso. E também não é isso que o torcedor quer saber. Se formos olhar resultados, meu Deus, acabei de dar aí a resultante desse ano de 24. Um péssimo Campeonato Paulista com rebaixamento praticamente concretizado e na última hora aconteceu um milagre, e o rebaixamento na lanterna no Campeonato Brasileiro. Acho que essas campanhas, por si só, ilustram aquilo que disse agora há pouco aí o grande torcedor do Guarani, o Carlinhos japonês. É isso aí, olha, sobre a tabela foi totalmente desmembrada, porque são apenas 12 rodadas. E já temos a data do derby. O derby 209 será realizado, atenção, no dia 9 de fevereiro, um domingo, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, hein? Uau. Fazia tempo que um derby não era realizado domingo, 4 da tarde. Então vai ser domingo, dia 9 de fevereiro, 4 da tarde, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Essa é uma grande notícia, né, Boris? Ah, não tenha dúvida. Grande notícia, porque, é derby domingo à noite, é derby sexta à noite, teve derby de segunda à noite, sábado à noite, agora o último, aí, mas 18h30, uns horários ridículos, né? Ridículos. E o domingo, 16 horas, é o horário nobre do futebol. Tanto é que as redes de canal aberto que transmitem os grandes campeonatos de futebol no Brasil, todas elas abrem uma janela no sábado, no domingo, às 16 horas. Agora, no Paulista, que a Record tem optado por fazer o jogo das 18 horas, né? Mas até eu acho que para driblar um pouco a concorrência. Não sei se é essa a estratégia, mas domingo, 16 horas, é horário nobre do futebol. Então essa é uma boa notícia. Em compensação, a abertura da rodada de quarta-feira, dia 15, sensacional, hein, Bolis? Um às 18h30 e outro às 19h30. O Oráculo saiu pulando, feito um calango no asfalto quente, lá onde ele estava sargando, de revolta. Ele já está falando, e agora, o que é que eu faço? Eu começo o jogo das 18h30, faço o primeiro tempo e depois passo para o jogo das 19h30, né? Isso. Então, passo o jogo para as 19h30 e aí deixo só o primeiro tempo do jogo começou primeiro, ou vou com o jogo das 18h30 até o final e transmito o segundo tempo do jogo das 19h30. Então você vê o dilema, até para a imprensa. Agora, o jogo é 18h30, é a Ponte que é 18h30, é isso? A Ponte, 18h30, é isso. É em Novo Horizonte, é uma cidade pequena, o problema é menor. Agora, você imagina um jogo de quarta-feira, dia útil, o ano já comendo solto, dia 15 de janeiro, 18h30, como é que o torcedor que trabalha até as 18 horas chega no estádio? Então já começou legal, começou já entortando, já começou azedando o pé do frango. Agora, lógico que o derby tá dando uma contrabalanceada aí, uma boa notícia sim. Fazia muito tempo. Daqui a pouquinho Edu Pinheiro vai mandar mensagem aqui. E vai dizer: último derby disputado num domingo às 16 horas foi em 1984. Daqui a pouco ele liga aí, você vai ver. É isso aí, você segue participando conosco, 971021493. Fala, galera, de hoje, no último programa de 2024. Por que o último programa? Amanhã a nossa programação estará em rede, no dia 1º também. A gente retorna ao vivo no dia 2, quinta-feira. Defina em uma palavra o ano de 2024 da Ponte. Defina em uma palavra o ano de 2024 do Guarani. Mensagens de texto, mensagens de áudio e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 17h38. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muito mais aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na
Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. E estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e eu aguardo a sua participação através do 971021493, 971021493. Vamos com o Vladimir Catarino, já está na área atualizando tudo para você. O Vladimir começa aqui na Rádio Bandeirantes falando sobre a Ponte Preta. Fala aí, Vlad. Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate.
chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca está se reforçando, tem mais jogador chegando para ficar à disposição do técnico Alberto Valentim, que tem falado, né, Boris, nas últimas entrevistas, das dificuldades encontradas no mercado para contratações, mas ele tem acertado. Segundo ele, jogadores que lhe agradam acabam acertando com a Ponte Preta. Ele vai montando e moldando um elenco de acordo com as suas preferências. 2 nomes já estão acertados nos últimos anunciados, ou se não anunciados oficialmente, mas que a reportagem da Rádio Bandeirantes já apurou que estão certos. O volante Dudu, jogador do Vitória, que estava no Novo Horizontino, tinha com o Novo Horizontino contrato até o final do Campeonato Paulista, mas ele não faz parte dos planos do técnico Eduardo Batista em Novo Horizonte, está liberado e vai acertar com a Ponte Preta. O Dudu interessava também ao rival Guarani, né? Mas a Ponte acabou acertando aí com o Dudu. Talvez seja nesse momento a principal das contratações feitas pela Macaca para a próxima temporada. É um jogador de muita qualidade. O Dudu, inclusive, estava no time que subiu no ano passado da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória. Outro jogador que está acertado com a Ponte é um retorno, né? O Lucas Cândido, lateral esquerdo. Ele vestiu a camisa da Ponte Preta em 2021. Torcedor ponte pretano se lembra, e agora ele retorna para a disputa do Campeonato Paulista e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Olhando inicialmente friamente, é um jogador que vai disputar posição com o Arthur na lateral esquerda, mas é polivalente. O Lucas Cândido pode jogar, inclusive já atuou como volante e também até como zagueiro, então dá mais opções aí para o técnico Alberto Valentim. Também o Lucas Cândido, Macaca, que estreia no Campeonato Paulista contra o próprio Novo Horizontino, né? O jogo está marcado para o estádio Jorge Ismael de Biás, em Novo Horizonte. Primeiro jogo em casa da Ponte Preta vai ser contra o Santos na segunda rodada do Campeonato Paulista. Macaca também terá Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2025. As informações da Ponte aqui no Esporte em Debate. Tarino, vamos comentar a Ponte Preta, né? Falar a opinião do Tigrão e também a sua participação. O Vlad falou sobre o jogo do Santos na segunda rodada. Será um domingo 20h30, 8h30 da noite contra o Santos. E na rodada seguinte, na terceira rodada, a Ponte joga em casa novamente. Quarta-feira, 8 da noite, contra a Portuguesa. Bom, é o seguinte, já vamos falar sobre a Ponte Preta, mais sobre a Macaca. Mas como eu havia prometido, hoje uma entrevista especial. Quem participa conosco aqui do Esporte em Debate, pela Rádio Bandeirantes de Campinas, comigo e com o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, é Jair Pisserni. Alô, Pisserni, um grande e forte abraço para você. Tá tudo bem por aí, Pisserni? Tá tudo tranquilo aqui. Bom ano para vocês aí. Bom ano para você também. Onde você está nesse momento, Jair? Eu estava nadando, agora passaram o recado aí, né? 5h30, né? Sim. Então eu saí da piscina, tava me enxugando, rapaz, eu tava sem o celular aí. Agora eu tô com o celular aqui na mão, agora já deu pra... Tava nadando um pouquinho aqui. Fazendo uma atividade física, né, Pisserni? É importante, né? Não, você vê como é que é as coisas, né? A educação física, né? A gente pegou isso aí desde o futebol, né? Desde os 19 anos. E, sei lá, você pega umas coisas aí que você vai até, não sei qual idade, né? Mas todos os dias de manhã eu faço 150 abdominais, cara. E eu tenho um negócio de musculação aqui também, então cada 15 dias eu faço também um pouquinho. Pegou do futebol, né, cara? Ah, não tenha dúvida alguma. Aliás, eu tô vendo aqui 80 anos, 8 décadas, Pisserni, é isso? Então, eu comecei no meio aí com 19 no Nacional, né? E fui que fui, né, cara? Cheguei aí, bom, vocês sabem, né? Medalha de prata, Jogos Olímpicos Los Angeles, Estados Unidos, né? Corinthians, Palmeiras, que era difícil na época, né? Dirigir os dois clubes, né? Dirigir. Tem um currículo, graças a vocês aí, a Deus aí, a Jesus, tudo. Foi muito bom o futebol para mim. Fez muito bem. Ah, não tenha dúvida, você marcou o seu nome na história do futebol e principalmente aqui em Campinas, né? Tanto no Guarani quanto na Ponte Preta.
Aliás, Pisserdi, como é que você viu essa situação esse ano de 2024 dos times de Campinas, né? Acabaram sendo rebaixados para a Série C, para a terceira divisão do futebol brasileiro. Você chegou a acompanhar alguns jogos, acompanhou a campanha dos times, o que você pode falar? Não, eu não tenho acompanhado muito assim o futebol, sabe? Mas eu volto um pouquinho no tempo. Na minha época de Ponte e Guarani, tanto Ponte como Guarani, assim, não fazendo comparações com ninguém, eu não sou dessa praia aí, não. Mas era uma seleção brasileira, cara. Nos anos 70 e pouco aí, Campinas, Ponte e Guarani era uma seleção brasileira. Eita, rapaz! Careca, tinha Renato, tinha Amaral, a Ponte tinha eu, né, Oscar, Polosa, Delay, tinha tudo, tinha pessoal de Copa do Mundo, cara. É verdade. Bom, Tigrão, está conosco participando Jair Pisserdi, agradecendo ao grande Edivaldo Tietz que fez essa ponte, uma das vozes mais conhecidas no interior do futebol do Brasil. Tirou Pisserdi da piscina para bater um papo conosco, viu, Tigrão? Um prazer muito grande falar com o Jair. O Jair é uma bandeira do futebol, né? Ele mesmo falou aí agora, vice-campeão olímpico, medalha de prata nas Olimpíadas de 84. Tinha um timaço lá, né? Os dois centroavantes dele eram o Quita, da Inter de Limeira, e o Chicão da Ponte. Eles se revezavam na titularidade. Vai vendo. Para não falar de grandes nomes, né, Jair? Então, você vê... nós, assim, seleção brasileira, tudo bem, né? Eu levei a base do Inter de Porto Alegre, eu falei, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu levei, acho que uns 3 do Guarani e 3 da Ponte Preta. Levei, tinha 11 jogadores do Inter de Porto Alegre, que o presidente do Inter, quando eu estava na Ponte Preta, aí fiquei quase 10 anos na Ponte, ele veio aqui na minha casa para me contratar, né? Mas eu estava bem na Ponte, falei, não, eu não vou sair da Ponte, não. Ele veio, eu dei almoço para ele, o presidente do Inter, todas essas coisas, né? Então, a base da Olimpíadas que nós disputamos, acho que foi a primeira seleção brasileira a disputar uma Olimpíadas, foi comigo, né? 84. Então, nós levamos praticamente um time, né? Aí algumas que eu peguei da Ponte do Guarani, formamos uma seleção e deu medalha de prata. Medalha de prata, é verdade. O Brasil acho que perdeu a final para a França, né, Jair? Isso, foi para a França. Foi até um jogo assim de ataque, né? Porque eu nunca, sabe, o que eu passei para campo, né, tanto jogando como técnico, eu sempre gostei de atacar, né, cara? Mesmo quando eu jogava na lateral na Ponte, passei por alguns clubes aí, depois fui como técnico, né? Foi um jogo de ataque mesmo. Tanto a França como a seleção brasileira, por sinal, foi, acho que, o melhor jogo das Olimpíadas, né? Acho que a primeira seleção brasileira a disputar uma Olimpíada, acho que foi comigo em 84. Jair, eu me lembro como se fosse hoje, veja, em 84, você já era treinador da seleção olímpica, um baita de um cargo, o Brasil inteirinho acompanhando, e por muito pouco que você não traz a medalha de ouro, que o time era muito bom, e o trabalho seu, do Pardal, enfim, de toda a comissão técnica, foi um trabalho excepcional. Mas você tinha começado recentemente como treinador, e eu me lembro, como se fosse hoje, que a Ponte já tinha... Você era da base, você era do Sub-20 da Ponte, e a Ponte já tinha contratado um treinador que tinha saído do Atlético Mineiro, o Barbatana, já estava contratado, já estava vindo para Campinas. E aí os jogadores, e muitos deles do time de cima, que jogaram com você, fizeram um movimento interno, mas vai trazer um cara aí que não conhece a gente, que não conhece o futebol paulista, vamos dar uma chance pro Jair. E aí a diretoria acabou se curvando e acabou te promovendo do Sub-20 para o profissional, e aí você não parou mais. Isso foi em 80, se eu não estiver enganado. Em 81, logo em seguida, você já conquista uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro, e Deus sabe como, né? Aquele jogo acidental que a Ponte perdeu do Grêmio,
por 3-2 em casa no meio de semana, e no domingo foi lá e ganhou do Grêmio no maior público do Estádio Olímpico em todos os tempos, mais de 85 mil torcedores. Eu queria que você falasse desse movimento dos seus companheiros que jogaram com você, mas que não tinham parado ainda, e que fizeram essa gestão junto à diretoria para que o Jair Pisserni fosse o treinador do time profissional. Fala para nós como é que foi essa experiência para o professor Jair Pisserni. Tudo vai da sua formação, né, gente? Acho que a vida nossa é assim, né? Nós, a respeito, assim, do futebol, quando eu comecei no Nacional, tudo, ambiente bom, no Palmeiras, eu dirigi Palmeiras e Corinthians, gente do céu, na época era dificílimo, né? Acabei saindo, por sinal, graças a Deus, também bem, né? Pô, na Ponte eu fiquei quase 10 anos jogando e dirigindo, né? Quase 10 anos. Então, lógico, óbvio, né? O primeiro item importante o grupo, né? O grupo de bem com a vida, treinando bem, jogando melhor ainda, né? Então eu fui pegando algumas coisas assim comigo, né? E fui melhorando até, fui melhorando. Então, quando eu passar 10 anos na Ponte Preta, né? Não era fácil, era um baita num time. Até vou repetir para vocês aí. Carlos Eus, Carpolós, Eudirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Vanderlei que está no céu, né, cara? Que Deus abençoe, né? Lúcio, o Iguete, até o Dadá Maravilha, mas ficou acho que pouco tempo, uma coisa assim. Tinha o Parraga também, de Cá e Tuta. Esse era o time da Ponte Preta. Que por sinal, vou só complementar. Pois não. Teve um dos campeonatos paulista, a Ponte foi considerada a melhor equipe do Campeonato Paulista. Aí levaram a gente para São Paulo, nos premiaram, né? Eu tenho algumas faixas aí não vou nem... tem muita história muito boa, cara. Tem história nesse meio aí do futebol fantástica, né? Então nós procuramos sempre, o primeiro item a formação de grupo, a educação, né, que é importante na nossa vida, né, desde o colégio até o fim da vida, né. É óbvio que teve jogadores que eu pegava um pouquinho mais duro, né, mas num todo assim, o ambiente foi muito bom na Ponte Preta, cara. Todos os clubes que eu passei não teve... Eu só teve uma confusão, eu estava dirigindo o São Caetano. O São Caetano... Eu lembro dela, eu lembro. Mas aí você foi provocado, né, Jair? Invade o campo, veio com um dedo no meu olho assim, eu até pensei que era colírio, né? Falei, mas ele não é massagista, não é médico, não é nada, né? Mas ele veio para furar o meu olho. Eu falei, epa, deixa eu acordar aqui, senão o cara vai furar o meu olho. Aí, olha só a história, um pouquinho, rapidinho. Sim. Ele abriu um processo contra mim. Só que delegado, advogado, príncipe, princesa de São Caetano eram todos meus amigos, cara. Aí fomos lá, né, pro tribunal, tudo. Poxa, o cara ainda teve que pagar não sei quanto lá. Ele foi multado, cara. Mas, ô Jair, claro que foi uma atitude ali, né? Você até não esperava isso. Você se arrepende depois desse tempo que passou, pelo fato que aconteceu, pela repercussão, ou não faria de novo? Não. Já passou assim, sabe? Eu não sou assim de tentar alguma coisa. Não, já passou. Sabe, eu vivo assim, eu gosto de viver mais o momento, né? Apesar dos 80 anos, né, cara? Eu até falei pra você, né? Eu trouxe coisas comigo aí que não sei se todo mundo faz isso, tomara que faça, né? Mas todos os dias de manhã eu faço meus 150 abdominais, tomo minha corrida aqui no condomínio, subo escadas, né, gente? Até, Pisserni, vai voltar a jogar? Vou voltar a jogar ping-pong, fala o pessoal do condomínio aqui, né? Aliás, você falou uma coisa importante, né? Sobre até hoje você, depois de muito tempo que parou de jogar, se cuida. E a gente não tem, né, Jair? Principalmente hoje no futebol brasileiro, desde a época de Cafu, depois passando por outros laterais, lá atrás, grandes laterais que a gente teve, incluindo você. A gente não tem mais, né? Hoje é difícil até quando o Dorival Júnior vai convocar a seleção brasileira. E para ter um lateral que
convocado, por exemplo, o Danilo, ele joga como zagueiro no seu time, às vezes até como lateral esquerdo improvisado lá na Juventus da Itália. O que está faltando? Por que o Brasil está com essa safra tão ruim de laterais direitos, na sua opinião? Você já falou tudo, né, cara? Eu vou ter que repetir. Eu acho que assim, tudo vai do seu jeito de treinar, né, uma equipe, né? Por sinal, o técnico aí jogou comigo, essa figura aí, muita gente boa, cara. Dorival. Jogou comigo, é um gentleman, cara. Então, hoje eu não sei, né, como é que o Dorival pode fazer o seu projeto, assim, a nível de escalar uma seleção, essas coisas todas, né? Mas futebol, quer ou não, é ataque, né? Não tem. Você tem que formar a sua equipe, quanto mais atacar, é melhor, né, cara? Então tem que ter um jeito ali, você tem que ter uma condição que dê aos atletas condições assim, principalmente pelas laterais do campo, né? Velocidade. Eu vou te contar uma historinha rapidinha, assim. Na minha época, eu jogava contra o Santos, era Pelé e Edu. Edu de drible pra caraca, rapaz. Vai driblar assim, né? Mas eu já sabia como era o drible, mais ou menos, né? Dava pra mim jogar bem contra o Edu. Edu, ponto esquerda, foi um grande jogador. O ruim, o difícil, é que o Pelé ficava muito do meu lado, né? Aí eu falava assim pra Deus, assim, né, nos jogos, põe esse tio pro lado do Oderlei, caramba, põe pro outro lado. Vinha Pelé e Edu do meu lado, eu falava, põe pro lado do Oderlei, caramba, aqui eu vem. Já tem o Edu pra marcar, aí vinha o Pelé também, né? Eita, rapaz. Eu passei uns momentos no futebol fantástico, cara. Época de Pelé, que é isso, rapaz? Ainda vinha o Edu, né? Então eu falava mesmo assim, né? Lógico, pra mim mesmo, né? Com Deus, com Jesus, né? Parabéns, bom ano para vocês todos aí, viu? Aí eu falava assim, olha, manda o Pelé para outro lado, vai lá pro lado do Oderlei, o Oderlei também atacava pra caramba. Então nós tínhamos já um projeto assim para o ano de treinos que nós fazíamos contra o Sub-20. O Sub-20 ficava só olhando, né, assim, posicionando, né, para dar a condição de a gente ver como é que nós teríamos que fazer, né. Então você vê como é que era o treino. De antigamente, hoje eu não sei como é que os caras treinam. Ponte Preta, nós treinávamos muito contra o Sub-20. Então, os primeiros 40 minutos, porque dava uma hora e meia de treino, essas coisas todas, né? Passava até do tempo normal, assim, né? Então, nós treinávamos contra o Sub-20, que ficava só, né, com atenção, assim, não desarmava nada, né? Então, nós fazíamos todas as jogadas. Além do conhecimento que nós tínhamos, nós fazíamos toda a jogada com o Duarte, com o Celinho, por sinal, dois grandes técnicos, né? Então, o futebol, eu acho que antigamente tinha muito treino tático. Hoje, acho que eu não sei se eles... Acho que não faz nada disso daí, não, né? Também não estou comentando assim, querendo passar alguma coisa para eles, não. Seleção brasileira, essas coisas todas. Mas os clubes aí podem usar muito bem o Sub-20, né, como um outro time assim, mas só olhando, né? Eles vão te acompanhando, fica em cima, então, né? Isso dá uma melhor condição para quem vai jogar, né? Na sequência aí, qualquer tipo de jogo, né? Contra Corinthians, Palmeiras. Então, nós fazíamos muito tipo de treinos assim, né? Tático, né? Contra o Sub-20. Depois a molecada que subia já sabia tudo o que tinha que fazer, né, cara? Aí nós tínhamos uma situação, por isso que eu não sei hoje, né, me afastei um pouquinho do futebol, então não sei como é que é o tipo de treino, né, mas hoje, só quem dribla é que foi considerado o melhor jogador do mundo aí, acho que tá no Real Madrid, né. O Vinícius. Fala quem que dribla hoje aí. Difícil. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Pisserni. Ô Jair, você de passagem citou essa saia justa aí de ter um cafezinho quente aí do teu lado, Edu e Pelé. Agora, em termos de ponta esquerda, o Edu canhoto e o Zé Sérgio ponta esquerda também mais destro. E aí, ao invés de sair por fora, ele sai por dentro, né? Quer dizer, e sai na perna ruim do lateral, você conhece bem isso. Te pergunto, quem que era mais difícil para você pegar assim de mano? Você de lateral direito e ele de ponta esquerda. O Edu ou o Zé Sérgio?
Olha, para mim, assim, todos com quem eu poderia jogar, né, contra, eram todos assim, né, tinham um jeito diferente, né, ninguém jogava igual a ninguém, como você citou muito bem aí, né. Então, vamos, o Edu, eu deixava mais o lado de fora pro Edu. Você falou outro ponto esquerdo do São Paulo. O Zé Sérgio. Então, o Zé, então, entrava um pouquinho mais por dentro. Então, você dava o lado, né? Gente, tinha que usar também a inteligência também, né, para jogar, senão você estava perdido, né, cara? Então, era assim que nós treinamos, né? Pô, vou marcar o Edu. Então, vou dar o lado de fora pro Edu, deixava 1 metro e pouco da linha de fundo, né? Aí, ficava sempre próximo, aí no final do campo, no meio do campo, já podia combater, já sabia que ele, né, só poderia sair para aquele lado. E o Zé, eu fechava um pouquinho o lado de fora do campo, ele entrava lá dentro, aí tinha Oscar, aí tinha uma seleção brasileira também, a Ponte Preta na época, né? Então, gente, futebol tem que ter, sabe, não é só correr atrás da bola, fazer loucura, essas coisas todas, não. Tem que ser inteligente, né, cara? Tem que saber o que você vai fazer, né? Ô Jair, por e isso por que nós, no Guarani... com a Ponte Preta... pode falar, pois não. Por que no Guarani você era lateral esquerdo e na Ponte nas lateral duas. Direito? Jogar nas duas. Então eu tive mais um pouquinho de chance no Guarani no lado esquerdo. Também eu sabia como jogar, né? Olha, com as duas pernas assim, óbvio, né? Que eu, mais com a direita, né? Mas com a esquerda não era... A esquerdinha não era ruim não, também não. Então aí eu mudava o lado, né, cara? Para mim não tinha problema nenhum. Sabe? Não tinha... E vou te falar uma coisa para você. Eu não sei como é que era, né? Porque eu peguei época de Djalma Santos, de Ferrari, né? Peguei laterais assim. Eu acho que eu poderia até ter sido convocado por uma das seleções aí, né? Como foi o Oscar, né? Foi o Carlos. Carlos aqui até da minha cidade, aqui de Vinhedo, né, cara? O time de Campinas aí dava gente para a Copa do Mundo, cara. Então eu sabia o lado, né? Tanto eu fazia jogar, mas eu para mim mesmo, até teve um jogo contra o Corinthians aí, você tá rapidinho para vocês, foi 4-0 para a Ponte Preta. Você fez aí um teve gol. Um jogo, você fez um gol. Eu driblei até eu fiz um gol lá, driblei até a minha avó tá no campo. olha onde que eu estava. Lateral, lá dentro da grande área, bateram o escanteio, a bola veio nos meus pés assim, na rista da grande área, aí veio, acho que deu um drible em 2 do Corinthians. Aí minha avó falou, segue, rapaz. Aí eu fui, driblei até o goleiro. Lateral, hein? Foi o gol lateral. Foi o mais bonito. 4-0. Foi o gol mais bonito da carreira, gente? Foi o assim, gol... somente contra um Corinthians, assim, foi um gol bem trabalhado, sabe? Porque a gente também sabia dar um drible, né? Não é só marcar, não. Você tinha um tal de Carlos Alberto Torres aí, jogava pra Caracas, né? Carlos Alberto Torres. Então eu olhava às vezes um pouquinho o Carlos Alberto assim, o Carlos Alberto era um pouquinho mais técnico do que eu, né? Um pouquinho não... Dava para jogar contra ele era o melhor, tanto que ele foi convocado várias vezes. Mas assim a gente sabia, né? Como é que você pode estar na lateral direito da Ponte Preta, na grande área do Corinthians, fazer um gol driblando o goleiro, cara? Como é que pode ser, né? Você lembra o ano disso daí, Jair? Nós tínhamos eu, Dicá, Marco Aurélio, Vanderlei. Pô, a Ponte também tinha um timaço, né, cara? E você lembra o ano desse gol aí, Jair? Esse ano aí, rapaz. Foi 77. A Ponte jogou no mesmo Campeonato Paulista. Ela jogou 6 vezes contra o Corinthians. Ganhou 4 vezes. Inclusive essa goleada aí de 4-0. Mas levaram as finais, 3 jogos para São Paulo. E aí lá a Ponte perdeu 2 jogos. Deus sabe como. E acabou a Ponte, que era o melhor time disparado do campeonato, não sendo a campeã. O campeão foi o Corinthians, que saiu da fila. O Corinthians e o Dulcídio, em 1977. Foi nesse ano aí que o campeonato tinha vários turnos, e num desses encontros aí, a Ponte meteu 4-0 no Corinthians, e você fez esse gol antológico, que inclusive foi o gol do Fantástico naquele domingo. Olha, um detalhe importante, né? Ver como é que é o futebol, né?
fugindo um pouquinho no campo, nós tivemos um jogo com o Corinthians onde deu 150 mil pessoas no Morumbi, cara. E a gente dava, né, a gente ia para cima do Corinthians, né, isso era até importante para nós, né, 150 mil pessoas no estádio, né, é sinal que o futebol emocionalmente exigia muito do atleta, né, cara? Sim. Então nós éramos bem preparados, porque Campinas sempre foi uma boa cidade, assim, negócio de faculdade, essas coisas todas, você pegava algumas coisinhas, sabe? E tinha que levar para campo, viu, rapaz? Negócio de controle emocional, tinha umas coisinhas que a parte de futebol você tinha que estudar um pouquinho também para ver como é que seria a situação, né? Então, olha, vou falar aqui para vocês, resumindo, olha, eu fiz de tudo um pouquinho na minha vida, cara. E graças a Deus aí me ajudou muito e acabou dando bom resultado para mim, porque eu tenho uns 3 cachorrinhos hoje até hoje aqui, ó. Vamos lá, Tigrão, a sua última pergunta para a gente liberar o Jair Pisserni, que está conversando conosco no Esporte em Debate de hoje. A entrevista maravilhosa, estava com muita saudade do Jair, a gente acompanhou tudo isso daí, né? Desde do Jair na lateral esquerda do Guarani, né? Depois, todo esse tempo na Ponte. Mas, Jair, como você é muito espirituoso, é muito alto astral, então quer dizer que o cara lá de São Caetano, ele não sabia que você era boxer lá na Moca. E aí, além de ter apanhado, ainda ele teve que pagar a conta, Jair? Então, ele sei lá, não sei, entrando no campo, cai fora daí, rapaz, não vê, ele vai para atleta, né, não tá fazendo, vai, cai, sai. Aí, ele, nada, né, fui perto, falei, ó, vamos sair que você tá nos prejudicando aí, que tá passando o tempo, né, como é que é isso? Aí ele veio para cima, né? Até pensei que ia limpar o nariz com o dedo, mas ele veio apontar nos meus olhos, né? Eu falei, epa, olha, porque eu estudei, mas eu fiz também, na época de Palmeiras, quando eu só estava jogando Palmeiras. Palmeiras tinha uma academia lá, tinha tudo, Palmeiras. E então tinha o pessoal lá, os professores, até um deles era meu amigo, fazia essas coisas, né, de lutas assim, né, de você aprender alguma coisinha, né, punha acolchoado. E eu saía um pouco do treino, eu passava lá com ele, eu até fazia um pouco até, né, de judô, né, cara. Então eu aprendi um pouquinho também judô. Aí ele veio com o dedo aqui, aí ele se deu mal, rapaz. Só que aí ele me processou, né. Pô, mas advogado, delegado, a cidade, né, graças a Deus, né, a gente sempre teve uma situação bem tranquila e boa, né, foram tudo pro meu lado, né, mas o Bessa me processou, rapaz, só ele acabou pagando lá, nem sei quanto lá, cabeça de bagre lá. Quem pede o processo paga custas processuais e honorários advocatícios. E normalmente não é muito barato não, viu, Bolis? Não tenha dúvida alguma. Ô Jair, só para finalizar da minha parte, eu gostaria que você contasse um pouquinho daquela história, você no São Caetano, né, fez uma parte aí importantíssima na história do São Caetano, né, com títulos, com chegadas em finais de competições. Não fomos para o Mundial porque erramos um pênalti, cara. Eita, lá no Pacaembu contra o Olímpia. Mas eu gostaria que você falasse sobre bastidores, principalmente daquele jogo até hoje que pouca gente consegue engolir. Contra o Vasco em São Januário, que caiu o alambrado, o São Caetano estava bem demais em campo, bola na trave, e de repente cai o alambrado, o Eurico Miranda acaba invadindo o campo, helicóptero, enfim. Deu uma briga no final para sair do estádio, para nós sairmos do campo ali, após o jogo, né? Sim. Tinha um portãozinho ali meio mandrake lá, o campo lá, né? Aí nós tínhamos que sair ali, mas os torcedores ficavam tudo por cima, assim, né? Perturbando, né, cara? Nós tivemos que se virar um pouquinho, né? Dar de conhecimento de briga também, senão... Olha, acho que nós não saímos de lá nunca, rapaz. Eu não sei, então, foi um lance assim, acho que alguma coisa de gol, alguma coisa que prejudicou a Ponte Preta, né? Não, São Caetano, né? Oi? São Caetano, e Vasco, desculpa. São Caetano e Vasco. Porque eu fiquei muitos anos na Ponte Preta. Claro.
Mas no São Caetano também fiquei um tempo, mas um tempo muito bom. Até me deu essa chance aí, se eu passo pelo Olímpia, rapaz. Ganhei de Olímpia lá, perdemos um pênalti aqui, acho que foi no Pacaembu, Parque Antártica, né? Foi no Pacaembu. Senão ia disputar o título mundial, né? Sim. É isso aí. Ô Jair, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco na Rádio Bandeirante Campinas, agradecendo mais uma vez o Edivaldo Tietz, grande Tietz, que fez essa ponte para que você pudesse bater um papo aqui conosco. A gente deseja a você um excelente 2025 e sempre que precisar a gente vai entrar em contato contigo. Vamos tirar você da piscina, dos abdominais, das flexões e você vai bater um papo conosco, viu, Pisserni? Não, mas isso aí, então, mas você sabe que o futebol é campo, é bola, né? São os atletas. E vocês também são um complemento, vocês complementam, né, com comentários, tem essas coisas todas. Futebol não é só bolinha no campo, lá e vai que vai, não. Vocês também fazem parte disso, né? Às vezes você não vai bem num jogo, né, você sai preocupado, não sei o quê, mas de repente escuta um comentário de vocês, e num ponto vocês têm a sua razão, né? As suas razões, né, cara? E a gente acaba dando um corretivo. Até mesmo dirigindo, às vezes você não vai bem no jogo, vem os comentários, porque antigamente os caras seguravam a gente, né, após jogos, né, técnico, né? Sério, vamos falar um pouquinho do jogo aqui, vamos lá. E mas tinha hora que falava, não, você tá equivocado, cara. Mas no mais assim, ele tinha a razão dele, né, cara? Então futebol não é só campo, essas coisas aí, não. Tem que, sabe... Cabeça boa, inteligência, né, cara? Sem dúvida. Não é? Vai que vai é fácil, né? Falei pra você, né? Eu jogava contra o Santos, minha cabeça assim, eu falava, né? Eu olhava pra cima assim, pra Deus, assim, falava, bota esse daí pro lado do Odirley, gente, bota esse tio pro lado do Odirley, já tinha umas duas ali, cara. Olha, Dorval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Edu. Olha que ataque. E dava jogo duro, viu, cara? É isso aí. Pois não, Tigrão, só para finalizar com o Pisserni. Não, agradecer ao Pisserni. E é engraçado, né, cara, porque essa época que o Jair falou aí, que ficava mais tempo e tal, o que ele quis dizer? E ele foi muito claro. Hoje tem a coletiva, que é uma chatice, diga-se de passagem. Na época, o repórter lá embaixo, botava o fone de ouvido no treinador e a gente debatia o jogo. E às vezes o treinador concordava, às vezes não, mas o treinador ouvia o que a gente estava dizendo. Pô, esse cara viu um jogo que eu não vi. Pô, vou concordar ou vou discordar. E um dia eu fiz umas observações para o Jair, ele era treinador do Guarani, estava com o fone de ouvido lá no vestiário. E eu comentei, coloquei, ele falou, não, muita calma nessa hora. Essa foi marcante, É isso. Jair Pisserni, um abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Tá, um abraço para todos aí, bom ano para vocês, hein, cara? Tá bom? Se Deus quiser, muito obrigado. Pra família toda, né? Pra família toda, eu falo para vocês, mas vocês, estou usando o S no final, quer dizer, família, né, cara? É verdade. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Sabe que dá para mim dar aula de português, né, cara? Tá certo. Você pensa, a gente tá junto com vocês assim, procura falar, né? Vocês procuram falar bem, comentar bem, né? Sem dúvida. Então também não é porque dirigir um futebol que nós vamos xingar, querer brigar toda hora, não. Tá bom. Valeu. É também levar a vida numa boa. Sem dúvida. Tá bom? Sem dúvida. Um abraço. Muito obrigado ao Jair Pisserni, que conversou conosco. Muito legal, bacana a entrevista, repercutindo extremamente positivamente, né? Aqui nas nossas redes sociais. Eu te avisei, né, Boles? Mas deu certo, deu tudo certo, né, Tigrão? Grande Sensacional. figura, grande papo. Jair é um belíssimo papo, mas eu falei, não, se você tiver com horário muito apertado, deixa o Jair para outro dia, porque o Jair a gente passa o dia aqui falando com ele, né? São grandes histórias, né? Olha, na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio, seja na hora de optar por um caminho alternativo para evitar o engarrafamento ou na escolha do melhor horário para ir ao supermercado. Buscamos sempre otimizar o nosso tempo. Pensando nisso, a KTO oferece para seus clientes o saque instantâneo, garantindo o recebimento do saque de forma super rápida, com um tempo médio de 5 minutos. A KTO conta com um dos saques mais ágeis do mercado,
Basta solicitar e aguardar alguns instantes para que o seu dinheiro já esteja na conta. É a KTO sempre prezando por oferecer um serviço de qualidade para quem gosta de se divertir palpitando. Conheça o jogo e palpite com responsa na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. Aqui nas redes sociais, boa noite, Bolis e Tigrão. Muito obrigado pelo ano e por esta entrevista com o Pserni para fechar o ano com chave de ouro. Feliz 2025 para todos nós. Abraços, é o Paulo Jacomã Conde na Paraíba. Alô, Paulo, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Bolis. Nesta época do Pserni, Vini Júnior teria que lutar para ser reserva de Gandulas. Saudades do Futebol Arte, feliz ano novo a todos. É o Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. Boa tarde, gostaria que o Tigrão montasse uma dupla de ataque escolhendo entre estes 5 jogadores: Lúcio, Tuta, Osvaldo, Chicão e Washington Coração Valente. Quero ver, hein, Tigre? Só vale 2. E aí, Tigrão, responda pro ouvinte que mandou aqui pra gente esta pergunta. É o Renato Alves. Dos 5 só pode escolher 2, Tigrão. Já o Tigrão responde. Normal. É o Emerson. O Pserni sempre falava dessa forma, né? Normal. Ô, Bolis. Oi. Só, por favor, eu fui pegar uma aguinha aqui. Por favor, repete só aí a indagação do ouvinte, por favor. Sim, vou repetir antes. Um grande abraço para o Luiz Fernando de Campinas, que está nos acompanhando. Também para Paulo Kikuchi, desejando a todos da equipe um excelente 2025. Grande abraço. Fã do Jorginho. E uma só palavra, Ponte Preta, vergonha. Bom, ele pergunta o seguinte, o Renato. Lúcio, Tuta, Osvaldo, Chicão e o Washington. Só vale 2, uma dupla de ataque, Tigrão. Então, mas ele colocou um ponteiro, Lúcio. Ele colocou um outro ponteiro, o Lúcio lado direito, Tuta do lado esquerdo. Sim. E ele colocou 2 pivôs. É difícil, né? No esquema dele é 4-4-2, Tigrão. Qualquer um, é isso. Se você montar com Chicão e Tuta, fica excelente. E se você montar com Lúcio e o Washington, também fica muito bom. Eu acho que são equivalentes as duplas. Só que tem uma variação. Aí você jogaria com um centralizado em um ponto e do outro lado o lateral chegando. Se fosse o Lúcio, você jogaria mais pelo lado direito. Se fosse o Tuta, jogaria mais pelo lado esquerdo. Mas eu preferiria um 4-3-3. Tuta de um lado, Lúcio do outro, que foram os 2 pontas do maior time da história da Ponte dos seus 124 anos. E aí, centralizado, o Chicão e o Washington. O Chicão foi vice-campeão olímpico, medalha de prata com o Jair Pserni. Dá uma olhada na qualidade dele, um time olímpico, né? Então, Chicão tinha idade de sub-20. Não, já tinha um pouquinho mais. Chicão foi bicampeão da Taça São Paulo, 81 e 82, defendendo a Ponte. 84, vice-campeão olímpico em Los Angeles. Jair Pserni, treinador, o Pardal, Antônio Augusto Pardal, que nos ouve sempre, sim, o preparador físico. Então, muita qualidade, tinha muita qualidade o Chicão, mas o Washington chegou à seleção brasileira principal, né? Não chegou aí à Copa do Mundo, também se contundiu, mas chegou até esse torneio que tem um ano antes da Copa, como é que chama ele? Copa das Confederações. Esse Copa das Confederações, o Washington foi, né? Então, inclusive em 81, veja, a Copa 81 não, espera um pouquinho, 2001. A Copa foi em 2002. Isso. 2001 o Leão convocou o Washington, que inclusive desfalcou a Ponte nas semifinais da Copa do Brasil. Olha onde a Ponte estava. 2001. Washington foi convocado, ele e Mineiro. E a Ponte acabou ficando fora. Depois o Corinthians eliminou a Ponte e foi para a final contra o Grêmio e foi derrotado. O Grêmio do Tite. Tite era o treinador do Grêmio. O Grêmio foi o campeão da Copa do Brasil em 2001. Então são grandes jogadores, né? Não é muretar, entendeu? Mas sim, eu jogaria com o Lúcio na direita, o Tuta na esquerda e o Washington centralizado até mais ou menos 12 do segundo tempo. Depois metia Chicão para botar correria, velocidade e cabeçada, que cabeceava como poucos. 4 jogadores espetaculares.
que foram citados aí pelo nosso ouvinte. Boa, aqui pelo YouTube o Carlos Fernandes, destacando o Jair Pisserni, fez parte do maior time da Ponte de 77, Eduardo José, lembra do grande lateral Jair, esse time jogava muito, treinava muito, depois do treino os jogadores ficavam treinando, né? No caso do Jair, ficava treinando com o Carlos ali na praça em frente ao estádio, enfim, todos que estão participando e interagindo conosco. Obrigado, Boris. Você sabe quem que era, como é que era a triangulação? Tanto do Zé Duarte quanto do Cilinho, porque ambos dirigiram esse time aí, mais o Zé Duarte, que dava mais treino tático. O Cilinho também dava. O Cilinho foi genial. Mas as triangulações, você não era nem nascido, né? Você é da década de 80, né? 83, então. Nós estamos falando de 77. Sim. A triangulação era assim, Bolis, vê se fica bom para você visualizar, você que joga bola e entende muito de futebol. Pelo lado direito, o Jair, o Lúcio e o Marco Aurélio. A Ponte fazia ali as triangulações e o adversário ficava olhando. Ficava olhando, não conseguia desmanchar. Ficava na roda. Até que a jogada era fechada, botada para dentro da grande área, ou alguém entrava com ela, como nesse lance que o Jair descreveu aí, que ele fez a diagonal e acabou entrando driblando, e driblou até o goleiro do Corinthians e botou na rede. O goleiro era o Tobias. Botou na rede. 4-0 para a Ponte. Desse lado direito, era, então, esse o tripé de triangulação ofensiva. Estou falando de saída de 3, essas bobagens que existem hoje, não. Triangulação lá na frente para botar a bola no gol. Lúcio, agressivo, veloz. Marco Aurélio, genial com a bola no pé. Matava com a joanete, para você ter uma ideia. E matava a bola, amortecia. E o Pisserni. Então, Lúcio, Marco Aurélio. Esse era o tripé de triangulações ofensivas. E do outro lado, um tal de Odirley, o maior lateral esquerdo da história da Ponte, uma lenda. O mestre de cá, não vou falar nada, né? Ele só é o maior jogador da história do clube. E Tuta, com a sua velocidade, com os seus dribles, com as suas arrancadas buscando a linha de fundo. Então o adversário marcava o lado direito, a Ponte invertia para o tripé trocado do lado esquerdo. Marcava o lado esquerdo e invertia para o outro lado. O time era imarcável. E atropelava todo mundo. E jogou 6 vezes no mesmo Campeonato Paulista, porque tinha uma outra fórmula de disputa. O campeonato tinha quase um ano. Ganhou 4 do Corinthians, ganhou no Morumbi, ganhou no Pacaembu e ganhou 2 em Campinas. 2. Agora, lógico, aqueles 2 jogos, o primeiro das 3 finais, gol de cara do Palinha 1-0, e o jogo do Basílio, o jogo do Rui Rei, o jogo do Ducídio, em 13 de outubro de 1977, 1-0, gol do Basílio. Então a Ponte ganhou 4 vezes, mas os 2 jogos que ela perdeu custaram o título. Isso por quê? Porque um jogo teria que ser realizado em Campinas, pelo menos um, mas mistérios do mundo da bola nos remetem a ter que documentar isso e testemunhar isso hoje. Tantos anos depois, levaram os 3 jogos para São Paulo, contrariamente àquilo que fez o Guarani em 78. Jogou uma lá e ganhou do Palmeiras de 1-0, gol de pênalti do Zenon, com o Leão expulso, deu um soco no Careca, e além, Zé Roberto Reit era o juiz, além de ter sido expulso, ainda foi pênalti, o Zenon bateu e fez 1-0 para o Guarani, mas o segundo jogo, dia 13 também, só que de agosto de 78, portanto menos de um ano depois, o Guarani veio aqui e ganhou do Palmeiras, com a torcida mandando no pedaço, e levantou o maior título da história. A diretoria teve prestígio, tutano, a diretoria do Guarani teve hombridade, a diretoria do Guarani teve um negócio chamado personalidade, e fez prevalecer os interesses do clube. Não estou dizendo que a da Ponte da época não fez isso, mas a do Guarani conseguiu trazer de 2 jogos do Brasileiro de 78, nas finais, 1 para Campinas. E a da Ponte não conseguiu, se curvou às vontades do Corinthians e da Federação Paulista de Futebol. E levou os 3 jogos para São Paulo. E desses 3, a Ponte perdeu 2 e perdeu o título. E era
infinitamente superior ao Corinthians. Tanto é que jogou 6 vezes e ganhou 4 vezes. Perdeu só esses 2 jogos políticos lá em São Paulo. Desculpa o desabafo aí, Boles. Beleza. Mas são os 2 melhores momentos do futebol de Campinas da história. O Guarani campeão em 78 e a Ponte vice-campeão paulista em 1977. Sem Google, Boles. Sem isso. Google. Valeu, Tigrão. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Bom, olha, já informações do Guarani, hein? Estão chegando ao Bugre, Renan Bernabé, atacante de 21 anos, 1,88 m, e o volante Matheus Sarará. Estava em Portugal, mas foi revelado pelo Grêmio. Já informações do Guarani para você ligado aqui no Esporte em Debate, o último de 2024. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. A Aroma das Ervas, família Sato, de Campinas para todo o Brasil, desejando a você um feliz 2025. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Opa, vamos lá. Bandeirantes. São 18h30, pontualmente em Campinas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Esporte em Debate ao vivo nesta segunda-feira, dia 30. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara
agora no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos de previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Lembrando aí da pré-Libertadores, o Bahia e o Corinthians vão disputar aí a pré-Libertadores. Os clubes brasileiros entram na segunda fase. Que nem, por exemplo, o Bahia pega o T-Strongest da Bolívia. O Corinthians pega o Universitário Central da Venezuela. Então é o seguinte, o Bahia e o Corinthians precisam eliminar os seus adversários, depois irão para a terceira fase, que também é pré-Libertadores. Aí eles precisam eliminar esse adversário para depois entrarem na fase de grupos, onde já estão Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Então o Bahia pega o T-Strongest na Bolívia em 18 de fevereiro e decide em Salvador no dia 25 de fevereiro. O Corinthians pega a equipe da Venezuela lá no dia 19 de fevereiro e decide na Neoquímica no dia 26 de fevereiro. Olha, na Série A2 também começa dia 15 de janeiro, a exemplo do Paulistão, lembrando que foram rebaixados Santo André e o Ituano e subiram o Votuporanguense e o Grêmio Prudente. Então a primeira rodada, Linense e Juventus, Votuporanguense e Ferroviária, Capivariano e Santo André, Taubaté e Portuguesa Santista, Grêmio Prudente e São José, Oeste 15 de Piracicaba, Primavera e São Bento, Rio Claro e Ituano. Olha quanta equipe tradicional que já esteve lá. Juventus, Ferroviária, Santista, Santo André, Taubaté, São José, o 15 de Piracicaba, São Bento, Ituano. Então, são 16 equipes, o regulamento é o mesmo, turno único. E aí, terminando, os dois últimos serão rebaixados para a Série A3. Os 8 primeiros se classificam e a partir daí é mata-mata até o final. O campeão e o vice sobem para o Paulistão 2026. Para falar em Paulistão, as 3 primeiras rodadas de Ponte Guarani. Então, 15 de janeiro, no Brinco, Guarani Botafogo e a Ponte lá com o Novo Horizontino. Na segunda rodada, o Guarani vai a Limeira enfrentar a Inter e a Ponte recebe no Majestoso Santos. E na terceira rodada, Majestoso, Ponte Portuguesa e o Guarani, na terceira rodada, pega o São Paulo na capital. O derby está marcado para a 8ª rodada, mais ou menos 9 de fevereiro, e vai ser no Majestoso. E com referência à Copa São Paulo, vai começar, hein? Aliás, a Copa São Paulo começa na quinta-feira. Quinta-feira, dia 2, começa a Copa São Paulo. O Guarani joga na sexta, 21h30, lá em Franca, Guarani e Atlético Mineiro. Também estão em Franca, a própria Francana e o Nova Iguaçu. A Bandeirantes transmite Guarani e Atlético Mineiro. E a Ponte, ela estreia no sábado, dia 4, 1 da tarde, Ponte Cuiabá. A Bandeirantes transmite. A Ponte fica em Santa Fé do Sul, que vai ter então Santa Fé, a Ponte, o Cuiabá e também o IAP do Maranhão. São 128 equipes divididas em 32 grupos,
2 de cada passam para a próxima fase. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Polis. Leandro Polis. Bandeirantes de Campinas, o Edu agora há pouco participou conosco do Dia com a Bola. E ele havia gravado antes da divulgação da tabela desmembrada do Campeonato Paulista. E o Edu, como sempre, né, muito bem antenado, ele disse: o derby provavelmente no dia 9 vai ser dia 9 mesmo. Dia 9 de fevereiro, um domingo, 4 da tarde, Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli, né, Tigrão? É isso. O Bolle, só fazer uma pequena correção, se você me permite. Sim, claro. Eu falei aqui do Zé Roberto Reit, mas só para não ficar informação errada, o Zé Roberto Reit realmente apitou a final de 78. Mas a finalíssima no brinco. Ele é que dá o apito final e o Guarani comemora o título espetacular em cima do Palmeiras. Inédito. O primeiro jogo foi na quinta-feira. Segundo jogo, dia 13, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Dia 10 de agosto de 1978. Mas quem apitou, eu fiz essa pequena confusão aqui, mas eu já estou corrigindo. Quem dá o pênalti sem bola, o Leão dá um coque na cabeça. O Careca ficou lá enxuriçando o Leão. O Leão queria repor a bola rápido. Sabe aquele negócio do atacante ficar ali com aquele cerca Lourenço para cima do goleiro? E o Leão, com mais de 100 mil pessoas no Morumbi, 105 para ser preciso, ele não imaginou que ele ia dar um sacode lá no Careca, um moleque de 17 anos, estava lá enchendo o saco de um goleiro já com 2 copas na cacunda. Ele não, 2 não, 3, né? Porque o Leão foi até 78, ele foi 70, terceiro goleiro, 74 goleiro titular na Alemanha, 70 no México e em 78 na Argentina. Então, o que eu queria dizer para você? Que quem expulsa o Leão e teve muito peito, porque ninguém imaginava, o Careca ficou ali e tal, o Leão pegou e deu um... Sabe como é que é? Ah, sai daqui, moleque, enchendo o saco. Mas pegou meio forte lá, um coque lá no Careca, né? E foi o Arnaldo César Coelho. Boa. Ele meteu o vermelho, foi pro gol Escurinho que veio do Internacional, e o Zenon bateu o pênalti, e o Escurinho está até hoje procurando a bola. Foi 1-0 para o Guarani. Então, na final, Zé Roberto Reit. Na primeira das finais, e não na finalíssima, 3 dias antes, foi exatamente Arnaldo Davi César Coelho. Beleza, Tigrão. Olha, para quem está no YouTube, temos muita gente assistindo e poucos likes. Então deixe o seu like, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o último programa de 2024. Deixe o seu like. Um abraço pro João Paulo, tá lá em Londrina, no Paraná, acompanhando. João Silva, Carlos Matozinho. Vicky, é apaixonante escutar esses grandes craques do passado. José Orodino. Alô, José Orodino, um grande abraço para você. É fã do trabalho do Leandro Bolles. Estava com saudade de te ouvir. Valeu, José. José é lá de Piracicaba, está nos acompanhando. E não é parente não, né, Zé? Grande abraço para você, muito obrigado. Olha, já o Vladimir Catarino para falar sobre o Guarani. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025. Aliás, você já conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar os seus sonhos, seja para você, para sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados
que juntos transformarão a realidade dos locais onde estão inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos seus serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Então abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ô Boles, essa do Jair dizer que driblou até a avó dele... Foi isso que ele falou, né? Sai daí, vó, senão dribla você também. Essa encheu todas as medidas, hein? Essa foi fera demais. Bom, vamos lá então com o Vladimir, atualizando as últimas agora do Pugre, o Guarani em destaque 18h43 aqui no Esporte em Debate. Oi, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Alô, torcedor bugrino, hein? Tá ansioso para ver o time novamente em campo, né? E vai ser na estreia do Campeonato Paulista em casa. O Guarani vai pegar o Botafogo. Por enquanto, rodada prevista para 15 de janeiro, né? Mas as datas e os horários ainda não foram divulgados oficialmente pela Federação Paulista de Futebol. Enquanto isso, segue o trabalho fora de campo, buscando contratar reforços, até porque a reformulação no Guarani vai ser muito grande. Depois da temporada muito ruim que está terminando, culminou com quase rebaixamento no Campeonato Paulista e queda da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani que acertou com mais 2 jogadores, né? 2 reforços, um deles é o volante Matheus Sarará e o outro é o atacante Renan Barnabé. O Sarará que vem do Santa Clara de Portugal por empréstimo até dezembro do ano que vem, enquanto o Bernabé estava no Figueirense. Aliás, o Bernabé já havia, né, assinado um pré-contrato com o Guarani lá em junho, antes mesmo da chegada do próprio executivo de futebol Rodrigo Pastana. Então ele ficou livre no mercado, já tinha esse pré-contrato e agora vai cumprir o contrato com a equipe do Guarani, o atacante Renan Bernabé. Enquanto os 2 estão chegando, um jogador importante está saindo, né? O Matheus Bueno, volante, foi titular durante toda a campanha aí do Campeonato Paulista, também da Série B, do ano passado também foi destaque naquele time em que quase conseguiu o acesso. O Matheus Bueno está indo para o Japão, vai defender o Chimiz Pulse por uma temporada por empréstimo, 200 mil dólares, né? Mais de R$1 milhão o empréstimo do jogador e ainda opção de compra do Chimiz ou em caso de interesse após o término desse contrato de empréstimo. Então, claro, perde um jogador importante, mas tem aí uma compensação financeira, um valor importante entrando nos combalidos cofres do Guarani. O Guarani que agora vai ter que achar um substituto para o Matheus Bueno, que vinha sendo titular na equipe do Guarani nas últimas temporadas. Boles! Vladimir, o mesmo se aplica ao Vladimir sobre o que eu disse no Em Dia com a Bola, né? Gravado pelo Edu agora há pouco. Essa gravação foi antes da divulgação da tabela do Campeonato Paulista. O Guarani, de fato, estreia no dia 15 de janeiro, às 19h30 contra o Botafogo no Brinco. Os 2 jogos dos times de Campinas serão no dia 15, quarta-feira. Daqui a alguns dias, né? Hoje já é dia 30, 31, 1, 2 e daqui a pouquinho tem início o Campeonato Paulista. E os 2 vão estrear no dia 15. Eu trouxe a sequência da Ponte, já vou trazer a sequência completa dos times, né? Mas só para ressaltar a sequência, informar a sequência do Guarani. O Guarani, depois de pegar o Botafogo, joga no sábado, dia 18, 4 da tarde, contra a Inter em Limeira. E um detalhe que este jogo vai ser a estreia da Inter. Na primeira rodada, a Inter vai pegar o São Paulo, mas como o São Paulo estará fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos, esse jogo foi para o dia 10 de fevereiro. Então o Guarani pega a Inter na segunda rodada e volta a jogar fora de casa na terceira rodada, uma quinta-feira, dia 23, contra o São Paulo, 7h30 da noite, no estádio do Morumbi. Então o Guarani estreia em casa e depois terá 2 jogos na sequência fora de casa. Antes da opinião do Tigrão sobre o Guarani, eu tenho um recado da Germânica Volkswagen. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen, com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais. A Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, que é o maior grupo de concessionárias do interior.
Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. E para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina e também ao seu bolso. Então, quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Vamos lá, Tigrão, falando um pouquinho sobre o Guarani. Matheus Bueno saindo, o Guarani vai receber uma verba, um ferpo, um arame, um tutu money. Só que perde um jogador que terminou o ano, apesar do rebaixamento, fez gol no derby como titular e seria titular nesse time do técnico Maurício Souza. Mas em contrapartida, está recebendo o Renan, 21 anos, 1,88 m, centroavante. Estava lá no Figueirense, foram no time de cima, 2 temporadas seguidas. E jogou bastante. Foram 28 jogos em 23 dos jogos neste ano de 2024, com 4 gols marcados. E vem chegando também o volante Matheus Ferreira, o Matheus Sarará, que foi revelado pelo Grêmio no ano de 2017. Jogou no Avaí também em 22, depois foi para Portugal, Trofense e Santa Clara e o Alverca, times lá de Portugal, e agora está retornando ao futebol do Brasil. Como é que você vê esse time do Guarani e a preparação do Bugre em Tigrão? Bom, são 2 apostas, não é, Bolis? Eu não posso dizer aqui que um jogador de 21 anos, que é o Renan Bernabé, que estava em Portugal, é um centroavante. Aliás, esse estava no Figueirense, disputando a Série C. O Sarará, que vem de Portugal. Isso. O Bernabé, ele tem a favor dele o fato de conhecer bem a competição, né? Estava disputando a Série C. E tem 1,88 m. Pelo levantamento que eu fiz aqui... 1,88 m. É grandão, é estilo pivô. E pelo levantamento que eu fiz aqui, 51 jogos e 9 gols. 9. Então, não é um número absurdo de gols pelo número de jogos, mas também não é nada desprezível. O cara faz gol. E o outro é volante, né? Aí já é o Sarará. Volante, base no Grêmio, já é um handicap. E é um cara que tem alguma experiência internacional, estava lá num time pequeno, é verdade. Alverca de Portugal. Tem também muito pouca idade, esse tem um aninho a mais, né? Ele tem 22 anos e tem uma base boa no Grêmio, é volante com uma característica aí de um pouquinho mais de versatilidade. Ele já jogou também secundariamente de lateral ou de meia pelo lado direito, então deve ser também lateral pelo lado direito. Eu até ver jogar, e o Pastana não é bobo nem nada, se está trazendo sangue novo, molecada, jogador jovem, que tem velocidade, jogador que tem muita juventude, muita vitalidade, é porque ele viu jogar e foi atrás de informações. Eu, levantando aqui os jogadores, tal, não tem nem muita coisa em termos de vídeos, tá? Mas a gente vai continuar pesquisando. Mas não tenho nada de negativo e nem tampouco de positivo que tenha me chamado a atenção, porque, como eu disse outro dia, esse ano, se Deus quiser, esse ano de 25, vamos acompanhar detalhadamente e, infelizmente, a Série C, mas no ano passado eu não acompanhei muito pouca coisa da Série C, até porque a gente estava em jogo toda hora aqui, com 38 rodadas da Série B, enquanto que a Série C é muito mais curta. Então, eu, pessoalmente, não vi o Renan Bernabé e o outro menino, então, meu Deus, né? Apenas 22 anos, já fora do país há algum tempo, estava lá em Portugal, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu acredito aqui no relacionamento de mercado e no olho clínico, né? E no conhecimento de futebol do Pastana. Mas eu não posso dizer, vamos matar a pau, não vou fazer isso. Nunca fiz na minha vida. Conheço porque é assim, porque arrebenta, porque vai chegar a seleção brasileira. Não, eu não tenho informações mais aprofundadas. São jovens,
o que estava em Portugal tem uma bela de uma base no Grêmio, né? Prioritariamente joga de volante, né? Jogador de contenção, e a gente vai esperar aí. Se vem para brigar por posição, se vem, de repente, apenas para compor elenco. Mas num primeiro momento, antes da gente ver jogar com detalhe, com aquele nível de atenção que a gente gosta de ter para analisar com bastante profundidade as características técnicas do jogador ou dos jogadores, para mim, nesse momento, apostas. Tomara, torço muito por isso, que sejam apostas vencedoras. Boles. E a situação do Matheus Bueno, acho que não tinha muito que o Guarani fazer, né, Tigrão? Eu acho que, acima de tudo, quando o Maurício Souza, segunda-feira passada, né, há exatamente uma semana, quando ele participou conosco, para mim ficou muito bem claro, eu até fiz essa pergunta, e o Matheus Bueno fica ou não fica? Olha, ele meio que tentou dar uma desconversada, mas com um ar de negatividade em relação à sua permanência, e não deu outra. Ele acabou tendo um destaque, apesar do rebaixamento do Guarani, fez gol no derby, fez alguns jogos interessantes, e aí surgiu essa proposta do futebol japonês, que é uma vantagem também para o jogador, né? Tem um outro mercado, enfim, vai receber mais do que ele recebia no Guarani, e o Bugre também recebe uma grana, uma situação bastante parecida com a do João Vitor. Não é uma negociação dos sonhos, mas vai receber um dinheiro aí para montagem do time visando a Série C. Como é que você vê, Tigrão, a saída do Matheus Bueno? Claro que, tecnicamente, né, para a questão do time, o Guarani perde um jogador importante. Mas esse tipo de negociação você vê com bons olhos? É difícil segurar. O jogador tem contrato com o Guarani, né? Então, direitos federativos, direitos econômicos. Só que tem o seguinte, se você olhar o prejuízo técnico, é indiscutível. Matheus Bueno seria titular absoluto, mesmo que jogasse com as duas pernas amarradas. É bom jogador, não é nenhum Flamarion Nunes Tomazoli, nenhum Zé Carlos, né? Não é isso, Fábio Augusto, não é com essa característica, né? Nenhum Ederson, nenhum Tozin, não. Boiadeiro? O Boiadeiro para mim era mais meia, ele gosta de falar que ele era volante que saía pro jogo, mas para mim o Boiadeiro jogou tanto que para mim ele era mais um meia de chegada do que propriamente um volante. É que como ele corria o tempo inteiro, dava para catalogá-lo também como volante. Esse acima da média. Agora, o Ederson, por exemplo, gastou a bola, né? Jogou muita bola e parou prematuramente por conta de um problema crônico no joelho. O Ederson, que inclusive, lamentavelmente, faleceu recentemente. Então, o Boles, não é esse tipo de quilate técnico o Matheus Bueno, mas dentro da realidade de elenco do Guarani de hoje, um jogador interessantíssimo. Então, o prejuízo técnico é indiscutível, mas eu tenho que passar um número aqui para o torcedor do Guarani. A cota da Série C é 1.200.000 pelo campeonato inteiro. 1.200.000. Nas negociações envolvendo o João Vitor e agora o Matheus Bueno, já dá o dobro da cota do campeonato inteiro. Não é um dinheirão, não é uma grande fortuna se você considerar o mundo do futebol, a realidade do futebol. Mas dentro das dificuldades de arrecadação do Guarani para o ano, são 2.400.000, quase 2,5, que eles acabam representando o dobro da cota que o Guarani vai ter por todo o campeonato da Série C. Então é importante, sim, né? A cota da Série B era de 8 milhões, o Guarani já está chegando aí com o que vai receber e mais essas duas transações, está chegando à metade, mais ou menos, da cota que ele receberia da Série B, estando na Série C. Não tem o que fazer. Prejuízo técnico indisfarçável, indiscutível, e a gente lamenta. Mas é um dinheiro que vai ajudar o Guarani a manter as suas contas em dia, até porque o jogador queria ir embora. E os procuradores, seus representantes também. É outro mercado, é Japão, né, que ele está indo. Então, abre uma perspectiva financeira muito melhor, uma experiência internacional, é um jogador jovem ainda. Então não adianta, o Guarani poderia bater o pé. Não libero. Aí o cara vem e fala, tá bom, então não jogo também.
Eu vou cumprir o contrato, mas eu não vou jogar. Ah, mas por que você não vai jogar? Depois vocês vão ver. Eu não estou dizendo que ele disse isso. Eu estou dizendo que é uma possibilidade. E outra, o jogador fica descontente, para de render, entra com o saco cheio, tá toda hora com a mãozinha aqui, mãozinha ali, apalpando o posterior aqui, outra ali. Não adianta, não adianta. Seria melhor, tecnicamente, que ficasse. Mas abriu a porta, surgiu o interesse, surgiu a possibilidade, não tem como segurar, e aí eu não posso absolutamente criticar a diretoria do Guarani por todos esses números que eu acabei de dar aqui no microfone da Bandeirantes. E só para o ouvinte ter uma ideia, no Campeonato Paulista, a cota de participação por times, com exceção de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, e ainda o Bragantino, que ganha um pouquinho mais em relação aos demais times, a cota é de R$8.800.000. Veja só a diferença em relação à deficitária Série C do Campeonato Brasileiro. No Paulista empata. No Paulista está até melhor do que no ano passado. O problema é o segundo semestre, né? Nem Por segundo, isso que né? tem... Porque a Série C já começa ali em maio, né? Não é nem segundo semestre. Por isso é que precisa ir dando uma reforçadinha aí, precisa ir estufando um pouco o colchão, senão não tem como atravessar até lá até quando o Guarani estará, tomara que seja até o final do campeonato, porque esse campeonato é eliminatório, né? Quem não ficar entre os 8, após 19 derrotas, está de férias. Tem que tomar esse cuidado também. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, um lugar especial para a reunião da empresa, do amigo secreto, encontro dos amigos de formatura do futebol, a reunião da família, aniversário, aquela reunião de final de ano e muito mais. Então reúna o pessoal e deixe tudo mais por conta do Ponto 10. Restaurante e Pizzaria. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado, incríveis pratos à la carte, variadas porções de frios, deliciosas porções na chapa, saladas, diversos tipos de lanches e salgados. Além da pizza, tem rodízio de pizza com mais de 40 sabores, entre salgadas, doces e tem ainda a pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopps, vinhos, drinks, sensacionais coquetéis especiais, grande variedade de sucos. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça já sua reserva, vale para janeiro também. O WhatsApp é o 19 974106068. 974106068. É só falar com o João Dias, hein? E você ganha um desconto para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788, em Campinas. Pontualmente 7 da noite, é o último Esporte em Debate deste ano. Vamos com mais mensagens, 971021493, o Fala Galera de hoje. A produção colocou da seguinte maneira, para você ainda participar e interagir conosco do Fala Galera. Defina uma palavra, em uma palavra, o ano de 2024 da Ponte. Defina em uma palavra o ano de 2024 do Guarani. 971021493. Esporte em Debate. Opa. Boris. Oi. CH Tigrão. Batista. Vladimir, toda a equipe Bandeirantes Campinas. José Carlos. Fala, Zé. Ouvindo vocês diariamente de São Sebastião, São Paulo. Opa. Torcedor bugrino. Desejo a toda a equipe Bandeirantes e ouvintes um ótimo ano novo. Obrigado, Zé. E até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado. Até 2025, até quinta-feira. Vamos estar juntos e ao vivo aqui no Esporte em Debate. Mais uma. Boris, boa tarde querido Tigrão, boa tarde amigos da Band, Sidemir, Bugrino, São Paulo. Olha, Boris, eu vou te falar uma coisa, hein? Quer dizer que o Guarani vai jogar às 19h30, né? Arrumaram um horário bom aí, né? Na estreia. Mas é para favorecer o Guarani ou favorecer o Botafogo? Porque só jogava 21h30, com o estádio sempre vazio, né? Vamos ver a partir de agora, né? Para dividir o Guarani em uma única palavra, né? É o nosso querido CA, né? Vergonha. Vergonhoso. Só isso. Vergonha é a palavra que define o Guarani esse ano. Tá bom? Tá bom. E vamos torcer para que venha bons jogadores e que consiga acertar pelo menos uma equipe aí, né? É para não cair nem na série do Paulista e muito menos sair da Série C.
tá bom? Um abraço Valeu. a todos, um grande ano para vocês aí, um Super 25, cheio de novas oportunidades, realizações, muita felicidade, tá bom? Pra Obrigado. você, pro Tigrão, familiares. Um abraço, Semi São Paulo. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Yuri e Alberto, perdemos para o Corinthians, jogadorzão bom, excelente. Podia ter feito muitos gols pelo Guarani na Série B. Agora me desce para a série C. Isso é muito triste. O Guarani não merecia estar nessa posição na Série C. Nasci daí do lado do Guarani, nasci bem do ladinho aí. Um dos times que mais gostei dentro da cidade de Campinas. Ponte Preta não achei graça nenhuma nela. Fui gostar do Guarani e os cara foi fazer isso, meu. Tenha dó, meu. Jogar fora jogadores de valores individuais excelentes. Tá bom, muito obrigado pela sua participação conosco. Tem uma mensagem aqui no YouTube. Ô Lucas Pessoa, o ouvinte é de Joaquim. Aliás, sou Joaquim, estou em Jacobina, na Bahia, ouvindo vocês. A minha Alexa fica ligada o dia todo na Rádio Bandeirantes. Cadê a vinheta da Alexa aí? Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Aí, ó. Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tá vendo aí, Joaquim? Muito obrigado. Deixa a Alexa todo dia lá, toda hora, na Rádio Bandeirantes. Tem mais uma só pra gente fechar. Vai lá, Lucas. Boa noite a todos, boa noite, Bolis. Opa. Boa noite, Tigrão. Definir em uma só palavra, Ponte Preta e Guarani, vergonha. Uma cidade como Campinas, esses dois times aí, fez Campinas passar vergonha. Então, única palavra, vergonha. Sou Ponte Pretano, Cleiton de Campinas. Valeu, boa noite. Cleiton. Um abraço por você, muito obrigado. Linguiças da Seara é uma delícia. São ótimas opções para acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, paio, cuiabana, a linguiça de frango. Tem ainda a apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças da Seara. Você encontra grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região, com ofertas imperdíveis de ano novo. Aproveite também para garantir economia para você e para a sua empresa. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E tem Iga Atacado também na Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 18h05, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, a ficha técnica, lembrando aqui um jogo de 1985, vai fazer agora 40 anos de uma grande vitória e virada do Guarani no Maracanã para cima do Flamengo, no dia em que literalmente Valdir Pérez fez chover. Choveu muito nesse dia aqui. Valdir Pérez, grande goleiro, descoberto pela Ponte, veio de Garça. Início dos anos 70, depois São Paulo, Seleção Brasileira, Copa, aquele babado que todo mundo conhece. Mas em 85, Valdir Pérez, que já faleceu, estava no Guarani. E aí começa o jogo, 15 minutos, 1-0 Flamengo, gol de Adílio. 4 minutos depois, a 19, pênalti para o Flamengo. O Bebeto cobra e Valdir Pérez defende. 36 minutos, primeiro tempo, novo pênalti para o Flamengo. E aí o Bebeto não quis cobrar não. Ah, hoje não é meu dia, vai você, Marquinho. Marquinho na cobrança. Chuta! E Valdir Pérez defende. Só que o árbitro, Gilson Ramos Cordeiro de Pernambuco, mandou voltar, alegando que Valdir Pérez teria se adiantado, mas o zagueiro Júlio César, ele não aceitava de jeito nenhum. Se revoltou e o zagueiro Júlio César do Guarani é expulso. Bugre com 10. E aí demorou 9 minutos. E aí veio a nova cobrança. De novo Marquinhos. Foi na bola. Chuta! E Valdir Pérez defendeu. E termina o primeiro tempo 1-0 Flamengo. Guarani com 10. Veio o segundo tempo e Ricardo Rocha, a 8 minutos, empata o jogo. Ricardo Rocha, lateral direito, que veio do Santa Cruz, mas diz a lenda que foi nesse jogo que descobriram que seria um grande zagueiro o Ricardo Rocha, como de fato foi. E aí, o Neto acabou sendo substituído pelo Giba, o técnico era o Lorisandre. E o Neto ficou na boca do vestiário, mais louco da vida, xingando todo mundo e tal. Mas aos 43, gol do Guarani, gol de Edmar, o gol da vitória, o gol da virada e o Bugre com 10. Flamengo 1, Guarani 2, a data é essa, 11 de abril de 1985. O Guarani com Valdir Pérez, Ricardo Rocha, Júlio César, Wilson Gotardo, Zé Mário, Ney, Rubens Feijão, depois Gerson e Neto, depois Giba, Niquinha, Edmar e Gerson Sodré. O técnico Lorisandre. O Flamengo, Cantarelli, Bigu, Ronaldo, Guto e Adalberto, depois Paulo Henrique, Andrade, Adílio e Marquinho, depois Gilmar, Bebeto, Chiquinho e Júlio César, técnico Zagallo.
E com essa vitória, o Guarani acabou se classificando com uma rodada de antecedência para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1985. Maracanã, abril de 85, Valdir Pérez pegou 3 pênaltis e fez chover literalmente no Maracanã. Flamengo 1, Guarani de virada 2 com 1 a menos. A ficha técnica aqui no nosso Esporte em Debate. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Muito bem, estamos de volta, reta final do Esporte em Debate, o último deste ano de 2024 ao vivo. Eu tenho um recado da Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis de fim de ano da Desktop, com velocidade de 200 MB até 1 GB, é isso mesmo, a partir de R$ 79,99 por mês. Eu vou repetir, os planos com velocidades de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou ainda, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. O ouvinte mandou aqui pra gente, o Ailton, uma mensagem de áudio. Eu ouvi antes, até para resumir, para trazer informação, viu, Ailton? E para quem está nos acompanhando, ele perguntou sobre uma informação que recebeu sobre o falecimento de João Spana. E é verdade, ele acabou falecendo no sábado, dia 21. João Geraldo Spana, o João Spana, figura marcante na história, não só de outras cidades, mas em destaque aqui na história de Cosmópolis. Ele defendeu sua terra com muito orgulho em competições e também atuou na Ponte Preta, né? Então o João Spana acabou falecendo no último dia 21, procede essa informação, agradecendo ao grande Edu Pinheiro que mandou pra gente aqui na ocasião, e eu confesso que esqueci de ressaltar, porque já havia uma pergunta na semana passada em relação a isso, mas acabou passando, mas hoje eu acabei trazendo essa informação, tá bom? O Valdemar Catielli pergunta sobre uma possível mudança na Série C. Não será mudada. A CBF já informou que para 2025 a competição não sofrerá alteração, será do mesmo formato deste ano. 20 times, eles se enfrentam em turno único, 19 rodadas. Ao final das 19 rodadas, os 8 primeiros se classificam e aí serão 2 grupos de 4 equipes e os 2 primeiros destes respectivos grupos sobem. Olha, chegou o momento mais esperado do ano, são as férias, e você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis.
E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Vamos lá, Tigrão, 7h15, escolhendo um tema que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque no esporte hoje, segunda-feira. Tigrão, tema número 1. Após ano mágico, o Botafogo terá desmanche em boa parte da equipe para a próxima temporada, começando pelo seu treinador, o Arthur Jorge. Tema número 2. Cruzeiro abre semana de aniversário com expectativa por anúncio dos reforços, entre eles Fagner, Dudu, Marquinhos. O Dudu já foi anunciado, né? Marquinhos, Eduardo e a grande contratação, o Gabigol. E o Flamengo, que negocia a contratação de Lassine Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk, jogador conhecido, né, internacionalmente conhecido, que poderia ou pode defender o Flamengo. Qual tema você escolhe para comentar? Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Eu escolho o desmanche do Botafogo. Dificilmente o Botafogo vai conseguir montar para 2025, por maior que seja o dinheiro, a grana. O Botafogo teve um ano espetacular, né? Um ano glorioso, como ele é conhecido, o glorioso, ele, Botafogo, ao ser campeão brasileiro e ao ser campeão da Copa Libertadores, de forma inédita, né? Portanto, pela primeira vez na sua história. Agora, dificilmente, mesmo nadando em dinheiro do Textor, da SAF, o Botafogo vai conseguir reunir um grupo tão competente como esse de 2024, a começar pelo Arthur Jorge, o treinador de muita qualidade. Muita qualidade. Para mim, não só porque ganhou o título, não, ou os títulos, mas pelo trabalho realizado, disparadamente, o melhor treinador brasileiro, ou em atividade no futebol brasileiro, ele é português, no ano de 2024. Então, a gente lamenta, porque eu confesso a você, Bolis, que eu vejo tudo que posso, mas por dever de ofício. Se eu estou no ar fazendo um jogo da Ponte ou do Guarani, eu não posso ver outro jogo. Se eu não estou no ar, eu sempre estou vendo tudo que posso ver. Volto a repetir, por dever de ofício, para saber o que está acontecendo, para ver a forma que os times jogam, para ver um ou outro jogador de destaque aqui, ali ou acolá. Mas o Botafogo, esse ano, nesse ano de 24, eu sempre que pude vi e parei na frente do monitor de televisão por prazer. Também por dever de ofício, mas também por prazer. Foi o que eu senti de ver o Botafogo jogar durante a temporada toda. Prazer, de um futebol muito bem jogado, muito técnico, muito veloz e muito organizado. É uma pena. Tomara que o time de 25 possa nos encantar tanto quanto o time de 24. Mas é muito difícil reunir um grupo tão competente e que tenha dado tanta liga como esse de 2024. Mas é o mundo da bola, né? Os contratos são curtos, os caras vêm já com o passaporte carimbado para deixar o país e assim caminha o mundo do futebol. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Então não dê bobeira, faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha aí, a gente agradece demais aos parceiros comerciais, aqueles que estiveram conosco ao longo deste ano. Não tenha dúvida alguma que sem vocês, evidentemente, o nosso trabalho não seria de excelência. Muito obrigado. O Edu já mandou aqui pra gente, eu falei João Spana, mas na ponte era Geraldo Spana, eu zagueiro. ia te falar isso. Time de 69 e 70, que acabou falecendo no dia 21, e depois de alguns dias faleceu o João Paulo, ponta esquerda também. Eu ia te falar, João Spana não me lembro de jeito nenhum, mas Geraldo Spana, nossa,
Jogou muita bola, belíssimo zagueiro, muito futebol na Ponte na década de 60. Isso. E acho que alguma coisinha de início dos anos 70. 69, 70, é isso aí. Isso aí, Geraldo Spana, muito bom zagueiro, nossas condolências, nossos sentimentos aí à sua família. Você falou João Spana, eu falei, vou esperar o momento. Então, corrigido, Geraldo Spana, aí sim, jogador marcante na história da Macaca. É João Geraldo Spana, né? O nome de batismo, Isso. o nome de registro é João Geraldo Spana. Mas o nome no futebol, Geraldo Spana. Isso, é isso aí. Bom, vamos por um rápido intervalo último e já voltamos com o Na Lata aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. E o ano novo lhe traga muita felicidade, boa sorte, sorrisos, carinho e luz. Desejo que verdadeiramente você tenha memórias inesquecíveis e eventos alegres. Você sabia que os sonhos não têm data de validade? Os sonhos vão se tornar realidade. Feliz 2025 com uma determinação jamais imaginada. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A última operação de vendas Volkswagen Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos.
É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Responde na lata. Vamos lá então, Tigrão, pro último Na Lata deste ano de 2024, é o Na Lata de hoje, estamos em cima do laço. Vamos lá, Tigrão, após encaminhar a renovação com o Santos, Otero deixa o Peixe e acerta com o Nacional do Uruguai. Isso porque o treinador Pedro Caixinha e sua comissão entenderam que não iriam utilizar o jogador em 2025. Você acha que o português acertou em dispensar o meia Otero do Peixe? Acertou. Em 2025, qual ídolo vai fazer mais falta ao seu clube? Gabigol ao Flamengo ou Dudu ao Palmeiras? Dudu ao Palmeiras. E para fechar, qual foi o melhor goleiro que você viu jogar em toda a história do futebol, Tigrão? Essa é muito complicada, porque eu teria aqui uma relação na lata de 20 brasileiros e 20 estrangeiros. Sim. Eu vou me permitir falar o nome de um brasileiro e de um estrangeiro. Manga, o brasileiro, especialmente no Botafogo e no Inter de Porto Alegre, e Sepp Maier, do Bayern Munique e da seleção alemã, campeão mundial em 1974. Boa, Tigrão, um grande abraço para você, um feliz ano novo, 2025 vem aí, já está batendo na porta, último programa nosso, Esporte em Debate ao vivo. E até a próxima quinta-feira, já em 2025. A gente se vê no próximo ano, Tigrão. Se Deus quiser, Boles, um abração para você aí, feliz ano novo para sua família, para todos os seus e especialmente um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, que foram muito importantes na nossa trajetória, na nossa carreira em mais um ano. E agradecer a Deus pela luz, pela inspiração, por nos permitir ter saúde e lucidez para ter tocado aqui até agora mais um ano de trabalho com muito prazer e muita alegria. Um grande abraço a todos, feliz ano novo aos nossos queridos ouvintes, muita paz, muita realização, muito Deus no coração e até quinta. Já em 2025, se Deus quiser. É isso, valeu. Muito obrigado ao Tigrão, muito obrigado a você que esteve conosco ao longo deste ano. Feliz ano novo, muita saúde, paz, felicidade a todos nós. Que seja um ano extremamente positivo para os times de Campinas, para o trabalho da Rádio Bandeirantes. Agradecendo ao Lucas Pessoa, na parte técnica aqui, integrante da equipe do Gil Kleber, ao Carlos Batista, o nosso comandante, por mais um ano. E a gente se vê em 2025 aqui no Esporte da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, feliz ano novo para você. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência.